Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Debatendo com a PSI. Eu sou Priscila, faço parte da diretoria da PSI, trabalho no controle de infecção do Hospital Albert Einstein, e hoje o tema é o impacto das acreditações de qualidade em saúde na prevenção das IRAs, né? Então, quem nunca, né, Fabi? Opa, Teve aí uma acreditação e teve que correr atrás dos padrões, enfim, e trabalhou bastante nisso, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vou passar a bola para Fabi, sem antes não deixar, né, de agradecer ao nosso patrocinador, que é a CNPH, né, que vem aí sempre nos debatendo, apoiando a PSI. E lembrar, né, Fabi, todo mundo pode ir mandando perguntas durante as apresentações. Deixem aí no chat, a gente vai lendo todas e na parte final, onde a gente vai realmente debater, a gente vai tentar contemplar todas as perguntas ou dúvidas, tá bom? Fabi, então com vamos você. lá. Bom, boa noite. A gente vai começar então com a primeira palestra a respeito da importância das acreditações de qualidade em saúde. A nossa palestrante é a enfermeira Ana Paula Micolenas, ela é consultora de qualidade, segurança e gestão assistencial com mais de 20 anos aí de experiência na rede de saúde. É formada pela Universidade Federal de São Paulo, tem pós-graduação em Epidemiologia e Infectologia Hospitalar pela Unifesp e especialista em Epidemiologia Hospitalar e Gestão Assistencial pela Fundação Getúlio Vargas. Ana, agora é você, bem-vinda, obrigada aí por aceitar o convite aí da PSI para participar, acho que vai ser muito rico aí a troca de informação aí e contar com a sua vasta experiência aí nesse assunto. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da PSI, queria agradecer a Fabiana e a Priscila, também em nome da PSI, através de vocês, pelo convite. Vai ser um prazer aqui dividir esse tema com a doutora Camila. A minha intenção aqui é trazer um pouquinho da história das acreditações e depois trazer alguns pontos que eu acho relevantes aí a gente pensar sobre como esse processo tem transcorrido aí ao longo dos últimos anos na nossa prática e sobretudo agora que, por exemplo, o Manual da Joint, né, tem a sua oitava edição e a gente vai ter que revisar, rememorar, e a maioria dos hospitais vão passar por processos novos de acreditação. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Se tiver qualquer problema, por favor, me avisem. Ok, Todos vendo? sim, Ótimo, obrigada. Bom, então, o tema que me chamaram aqui para comentar um pouco é a importância das acreditações de qualidade na área da saúde. Eu acredito, né, que a maioria das pessoas que estão trabalhando, que têm interesse no tema, conhecem bastante aí os processos de acreditação, mas também sempre tem gente chegando, gente se formando, então eu quis trazer aqui um pouco um breve histórico, né, desse processo aí. Então, o processo de acreditação, ele tem a sua criação aí no século XX. Dois marcos bem importantes aí foi em 1917 a criação de um programa de padrões hospitalares que foi criado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, que dentro dessa comunidade sentiu a necessidade de criar padrões mínimos, sobretudo para o atendimento dos pacientes cirúrgicos, e começarem a se avaliar a partir da criação desses padrões mínimos. Um tempo à frente, né, alguns anos, bons anos à frente, lá em 1951, criou-se a Joint Commission Accreditation Hospital nos Estados Unidos, que foi fundada aí já diferentemente ali, que era um grupo especialmente de cirurgiões, uma associação criada por diversas associações médicas, né? Então, hospitais, clínicas, grupos médicos especializados. E aí, esses critérios eles foram estendidos para
a organização hospitalar de uma maneira geral e não só com foco ali no paciente cirúrgico. No mundo, isso se difundiu amplamente ali na década de 80, né? Muito inspirado pelo trabalho da Joint Commission. Então, outros países começaram a desenvolver seus processos e métodos de acreditação. Então, existiram iniciativas na Europa, na Ásia, na América Latina, todas muito baseadas ali nesse primeiro movimento americano, né, da JCI. E aqui, só para exemplificar, alguns países que criaram seus modelos. Então, hoje a gente tem um modelo que, além da Joint, é bastante conhecido, que é a acreditação canadense. Nos Estados Unidos, eles também evoluíram não só para o modelo de acreditação hospitalar, mas também para acreditações de redes de prestação de serviços de saúde. No Brasil, adiante eu falo um pouquinho com mais detalhes, a gente também tem modelos na Austrália, tem modelos na Noruega e na Alemanha, na Tailândia, na França e em muitos outros lugares. Através da pesquisa para preparar essa aula, eu também encontrei um modelo grande, bem abrangente na África subsaariana. Então, assim, hoje a gente pode encontrar adaptações do processo de acreditação para todos os países nos 5 continentes. No Brasil, isso ganha bastante força em 99, quando tem a fundação da Organização Nacional de Acreditação, a ONA, que também tinha como objetivo fazer uma adaptação para o Brasil, né, dos padrões de acreditação que eram observados internacionalmente. Concomitante a isso, o Albert Einstein tem a iniciativa de entrar num processo de acreditação da Joint em 1999, sendo o primeiro hospital aí da América Latina a ter essa acreditação americana. E aí, a partir dos anos 2000, um grupo de hospitais, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital 9 de Julho, Hospital Samaritano, ingressaram nesses processos de acreditação, inicialmente com ONA, depois concomitantemente com a Joint, e ao longo dessa década, muitos hospitais até acumularam processos de acreditação, chegando eventualmente até ter 3 selos aí sustentados, o que depois a gente também pode falar um pouquinho aí de prós e contras de ter essa sobreposição de métodos de acreditação. Acho que esse seria aí um ponto importante para a gente manter ali no debate. Quando a gente está falando de acreditação hospitalar, seja em qualquer país, seja qualquer modelo, em linhas gerais, eles estão pautados aí nesses pilares, que é segurança do paciente, eficiência de processos, capacitação de equipe, gestão e liderança hospitalar, infraestrutura e tecnologia, controle de infecções hospitalares, satisfação do paciente e, mais recentemente, a inclusão desse item que é o impacto global, né? As ações ali de sustentabilidade ligadas a questões de impacto global. Aqui eu vou ficar um pouquinho mais... vou ficar um tempo maior com vocês, porque eu acho que é importante depois, inclusive para o debate, a gente ter esses pontos bem claros. Então, assim, quando a gente ingressa num processo de acreditação hospitalar, o objetivo de qualquer metodologia, em geral, são esses aqui que eu vou conversar um pouco com vocês. Então, a gente busca e a gente, em geral, obtém uma melhoria da qualidade assistencial, porque através da padronização de processos, execução de protocolos, sobretudo baseado em evidências, a gente consegue obter melhor resultados na execução desses processos e, eventualmente, nos desfechos clínicos dos pacientes também. A gente busca muito, né? Eu acho que a acreditação hospitalar, ela é um pilar importantíssimo para a cultura de segurança e, portanto, ligado aí, né, a esse benefício que é o aumento da segurança do paciente numa organização, através da implementação de medidas rigorosas para a prevenção de erros, eventos adversos. Inclusive, esse trabalho todo de análise de eventos adversos, de
implementação de barreiras para minimizar riscos fez com que a gente até fosse, ao longo desse período, eu diria esses últimos 50 anos, trabalhando a passos bem lentos as mudanças de alguns conceitos que tínhamos aí na área da saúde, por exemplo, que alguns erros eles eram inerentes ao processo assistencial, né, que eram tidos como riscos do processo assistencial. E hoje em dia a gente vê isso claramente como eventos muitas vezes preveníveis. Credibilidade e reputação. Então, uma organização que tem uma acreditação hospitalar, ela acaba aumentando sua credibilidade, a reputação em relação à população e à comunidade que ela está inserida. Não é muito tradicionalmente visto aqui no Brasil, quando você vai fazer a aquisição de um seguro, né, um plano de saúde, como a gente diz aqui, a gente perguntar se esse hospital ele é acreditado ou se ele está em algum ranqueamento de avaliação, mas em outros países, sobretudo nos Estados Unidos e na Austrália, isso é bem comum. Eficiência operacional, né, que eu acho que é um tema bem importante, né, que vem sendo falado aí muito pelas organizações nos últimos 5 anos. Desculpa, pulei um aqui, vou voltar, tá? Então, processo de melhoria contínua. Então, ela traz essa sustentação do processo de melhoria contínua, porque a acreditação ela não é um movimento único, não é uma questão que você vai lá, faz uma organização e aquilo se sustenta perenemente, ao contrário, né? É um processo que, se você tirar o olho dele, se você deixar de falar dele do dia a dia de trabalho das organizações, ele vai arrefecendo, porque, obviamente, você tem que colocar muita energia, existem muitos controles, e esses ciclos, né, de melhoria contínua, eles são importantíssimos para que a gente vá readaptando os processos, construindo processos em cima de novas tecnologias que são inseridas no modelo de trabalho, modelos de trabalho e relação das pessoas que acabam sendo diferentes ao longo do tempo. E aí a gente tem, assim, para conversar com esse ponto, o modelo de melhoria contínua, por exemplo, do Instituto Healthcare Improvement, que é muito bom e que traz ali uma metodologia, inclusive, muito comprovada de como você fazer esses ciclos de melhoria dentro das organizações. Voltando ali, então, como eu tinha falado, um tema bem quente atualmente, né, que é a eficiência operacional, que incentiva as lideranças das organizações a buscarem eficiência operacional. O que seria isso? Eliminar desperdício, otimizar resultados, enfim, fazer o que é certo, oportunamente, com a menor quantidade de recursos possível. Satisfação dos pacientes e profissionais. Então, a acreditação tem essa promessa, ela tende a aumentar a satisfação dos pacientes e, a médio e longo prazo, ela tende a aumentar a satisfação dos profissionais. Logo no momento que você está implantando um processo de acreditação, os profissionais acabam se sentindo sobrecarregados, muito controlados, vigiados. Então, isso, no momento, é uma questão que a gente precisa fazer um processo de adaptação, de equalização ali, até que isso passe a virar uma atividade mais orgânica, digamos assim, do hospital. Redução de riscos legais, né? Então, isso também é uma questão bem importante, porque através de protocolos e normas estabelecidas, você tem menor chance de ter erros e de enfrentar processos judiciais, e se existir alguma situação nesse sentido, você está tecnicamente respaldado se você assim fizer as avaliações, os registros, a implementação de barreiras, fazer esses ciclos de melhoria sistemáticos. Então, tudo isso conversa de uma maneira bastante positiva com essas situações. Competitividade e financiamento. Então, muitas vezes, os hospitais acreditados, eles têm contratos com seguradoras mais facilitados, eles podem eventualmente conseguir financiamentos com convênios públicos, privados. Então, hoje é muito
frequente, né, as operadoras de saúde, as seguradoras de saúde, ter como pré-requisito uma acreditação ou melhorar ali os padrões de contrato se a organização tem uma acreditação. Transparência e prestação de contas, né? Então, isso acaba sendo meio que um processo inerente ali na organização, porque como durante o processo todo você tem que ter muitos. Primeiro, você tem que atender a parte regulatória toda, né, do país que você está localizado, porque isso é uma exigência da maioria das das acreditadoras, e você precisa produzir relatórios e processos de avaliações sistemáticas em relação a isso. Então, acaba que a organização ela tem um processo de documentação e de comunicação facilitado com bastante transparência. Inovação e atualização de tecnologias, porque ela fica frequentemente incentivando, né, a adoção de novas tecnologias, sistemas de informação para apoiar as tomadas de decisão e facilitar, né, a vida a vida das pessoas que trabalham e, consequentemente, reduzir ali os erros, né? Então, só para ligar aqui com um outro processo, esse processo de melhoria contínua e as recomendações do IHI, eles falam, por exemplo, que quando você consegue substituir um controle humano por uma ação, a implementação de uma tecnologia, isso traz um poder de execução e resultado muito maior ali para o processo que você está tentando melhorar. Então, falando aqui do nosso tema, né? Obviamente que a higienização das mãos, todo o processo de cuidado com os dispositivos vasculares, ele é muito importante, mas obviamente, se você colocar um sistema fechado, se você usar conectores, se você usar dispositivos que tenham impregnação de substâncias que diminuam a replicação microbacteriana, tudo isso vai consequentemente aumentar a eficiência e a segurança do sistema ali que você está tentando melhorar. E alinhamento com as normas internacionais, então as boas práticas, né? Normalmente, quando você está ali conversando com uma metodologia de acreditação, elas são baseadas em revisões sistemáticas, né? De todos os temas que elas abordam, são muito atualizados, tem essas atualizações em geral a cada 3, 4 anos no máximo. Então, também a gente fica atualizado em relação aí a tudo que dito no mundo em relação a questões de boas práticas no processo assistencial. Vamos seguir aqui, aí depois, se vocês tiverem perguntas, a gente fica com elas um pouquinho mais para frente. Agora, eu queria trazer alguns pontos para a gente refletir em relação à metodologia de acreditação. Então, eu não sei aqui se todos conhecem, mas essa é uma publicação da Organização Mundial da Saúde. Se eu não me engano, ela é de 2019 e ela fala extensivamente, um documento de 60 páginas, sobre o processo de acreditação hospitalar. Inclusive, ela fala sobre como isso foi implantado em países de baixa renda, né, ainda em desenvolvimento. E quando chega ali no final desse documento, ela traz esses 10 pontos que ela fala, ela mais ou menos diz assim: você está pensando em colocar um processo de acreditação no seu hospital? Você é um país que está pensando em criar uma rede de acreditação hospitalar para os hospitais que você faz gestão no domínio público? Pense nesses pontos. Quais seriam eles? Agravar a desigualdade. Então, os programas, eles devem garantir uma cobertura universal de saúde e serviços essenciais, com uma abordagem centrada nas pessoas, porque às vezes a gente, sobretudo nesses países que o recurso é escasso, a gente acaba fazendo ilhas de excelência com
implantação de tecnologia, investimento financeiro, e aí colocando essa metodologia de acreditação, e aí a gente vai aumentando a distância ali dos serviços que não têm a oportunidade de fazer isso, né? Então, agravar a desigualdade pode ser uma consequência aí de um processo de acreditação, dependendo do contexto socioeconômico e cultural que ele será implementado. Tempo e esforço. Então, ele também fala assim: pense bastante nisso. É um processo longo, é um processo caro, ele precisa de recorrência, né? Então, como a gente falou anteriormente, a questão da melhoria contínua, então os ciclos de reacreditação, eles são muito importantes para que a gente mantenha a metodologia atualizada, para que a gente mantenha esses ciclos de melhoria vivos dentro das organizações. Então, vai precisar de trabalho, vai precisar de dinheiro e vai precisar de tempo. Ele diz assim: você quer fazer? Então você começa pelo básico. Garanta que tudo que é básico está lá e ele, sobretudo, é bem executado, e aí parta para soluções complexas. O que às vezes, né, em algumas metodologias, que elas não têm níveis, então tem metodologias de acreditação que têm níveis, por exemplo, como a ONA. Então, você até consegue fazer ações do universo mais básico e gradativamente você ir crescendo ali nesse processo. Mas metodologias como a Joint, por exemplo, você não tem essa oportunidade. Então, você, de certa forma, tem que implementar todos os padrões no mesmo momento, e aí, para conseguir fazer o todo, às vezes a gente acaba deixando de garantir algumas coisas que são básicas. Conquista única. Então, é aquilo que a gente já meio que falou em relação ao tempo, esforço e a melhoria contínua. Então, ela não é uma conquista única, né? A gente precisa manter os ciclos de reacreditação para que a metodologia fique viva e atualizada dentro da organização. Envolver quem faz, né? Então, envolver os trabalhadores da área da saúde e o público é essencial para o sucesso disso. Atividade que às vezes a gente deixa por último, né? Então, assim, fazer aquelas pesquisas sobre a execução dos processos nas unidades assistenciais com as pessoas que estão em beira-leito, elas são de suma importância para que a gente tenha perenidade e sustentação desse processo, né? Porque ter um primeiro momento de acreditação não é uma questão fácil, mas ela é possível. Agora, o poder da execução, o poder da sustentação dessa metodologia no dia a dia, eu acho que é o grande desafio aí de qualquer modelo. E a questão também da opinião dos pacientes e como eles se veem incluídos, sobretudo nos processos de educação, nos processos de conhecimento e consentimento das coisas dos processos que estão acontecendo com eles dentro de um evento de internação, também é muito importante. E essa relação com os pacientes ainda ela não é totalmente aberta, ela não é totalmente livre. Então, algumas metodologias têm uma exigência bem grande para grupos focais, fazem entrevistas com os pacientes durante o processo de avaliação, mas existem algumas que isso não é uma premissa ali, não é um ponto relevante, e isso é uma questão que mais para frente também a gente vai conversar um pouquinho, que pode ser um ponto negativo aí do processo de acreditação. Adaptação local, então, obviamente, né, é importante que tenha adaptação legal às leis e regulamentos do país, a condição sociocultural, econômica, e isso a gente viu ali nos modelos que eu apresentei para vocês, diversos que a gente encontra no mundo e em diferentes países. Ter muito cuidado com punições, né? Então, quando a gente está instituindo um modelo de acreditação, sobretudo quando a gente está falando de segurança do paciente, a gente tende a ser muito rigoroso, deve ser, mas a gente tem que ter uma política, né, de cultura de segurança e uma cultura não punitiva muito bem estabelecida dentro da organização, para que isso não vire um contexto excessivamente negativo e que as pessoas tenham bem claro quando que
uma ação ou um comportamento, né, um comportamento de risco, uma ação de violação, ela é passível de punição e quando isso não deve ser punido. Evidências dos resultados da acreditação, né? Então, o corpo global de pesquisa aqui desse documento, ele diz, né? Então, tem assim, nas referências, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver uma série de revisões sistemáticas de muitos trabalhos publicados aí, desde os anos 2000 até o momento presente, sobre as metodologias de acreditação. Só que eles falam que ainda faltam evidências, né, para países de baixa e média renda, e o impacto, o impacto sobre os trabalhadores da saúde, sobre os pacientes, público, comunidade, análises de custo-benefício. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais detalhadamente em relação a esse ponto no próximo slide. E aprendizado sistemático, né? Então, experiências dos países sobre design, redesign, implementação dos programas de acreditação e suas ligações com a qualidade é vital. Então, você precisa manter essa rede de contato, você precisa estar sempre se atualizando para que isso seja positivo para a organização e não fique uma questão estanque, absolutamente regulatória, punitiva. Tá? Então, eu acho que esses pontos são bem relevantes. Para que a gente possa ter um pensamento crítico, um pensamento sistêmico, um pensamento inclusivo aí do que é o modelo de acreditação dentro de uma organização ou dentro de um sistema de saúde propriamente dito. Como eu disse ali em relação àquele ponto que eles destacam, essas são duas revisões de muitos trabalhos que foram publicados, né? Uma do BMC, uma do BMJ, e se vocês puderem ver aqui, o nível de evidência ele é bem baixo, né? Então, assim, entram nesses processos de revisão muitos trabalhos, né? Às vezes mais de 1000 publicações e acabam ficando ali dezenas, né? Em torno de 20 a 30 publicações. E as evidências dessas publicações, elas são bem baixas, né? Tanto nesse estudo aqui, como nesse estudo também a gente não vê nível de evidência muito alto. Depois eu posso deixar a aula aqui disponível. Nesse documento também vocês podem encontrar esses trabalhos. E aí, sobre essas questões mais difíceis de se comprovar o resultado, tem esse editorial do JAMA, que é publicado por esse médico, que é um estudioso de Harvard, que só estuda não, mas estuda essencialmente modelos de acreditação e custo-efetividade em sistemas de saúde, e eles fizeram revisões, né, de estudos publicados, sobretudo de hospitais americanos, que tinham ali acreditações da Joint Commission ao longo de anos. Cerca de 88% dos hospitais dos Estados Unidos têm acreditação pela Joint. E quando eles comparam os resultados, sobretudo de desfecho e satisfação do paciente, eles não veem uma significância estatística importante dos hospitais que são acreditados para os que não são acreditados. Então, esse aqui é um material que eu recomendo muito que vocês leiam, é curto, é bem interessante, ele diz ali como é que eles fizeram esses processos de revisão. E aí, indo para o fim aqui, a gente, a partir dessa recomendação da OMS, dessas revisões, dessas opiniões de revistas que são extremamente importantes e indexadas no mundo, a gente deveria desistir da acreditação? Então, a resposta, né, tanto dessas organizações quanto a minha, particularmente, é que absolutamente não, né, porque a acreditação ainda continua sendo um pilar essencial, né, para a instituição de níveis básicos de qualidade e segurança do paciente dentro das organizações. Porque se a gente quiser oferecer cuidados seguros e eficazes, ainda é uma ferramenta muito poderosa, né? Uma ferramenta que está muito bem construída, os manuais, em geral, eles são muito bem construídos, eles são baseados assim, nas melhores recomendações possíveis, e a gente ter esses direcionadores, essas referências apoiando, e as avaliações externas, sobretudo,
é um pilar importantíssimo dentro de qualquer organização de saúde para se manter controles e implementações básicas. O problema que é colocado, sobretudo por esse editorial do JAMA, é que ele diz assim, no fim, a gente acaba, quando está ali na liderança, sobretudo, de um processo de acreditação, não só dentro da área de qualidade e segurança, mas como uma liderança de qualquer processo assistencial do hospital, concentrando excessivamente esforços em atender detalhes ali do processo de acreditação para ter um bom êxito na visita. Então, a gente fica preocupado com a placa, se a placa está em 2 idiomas, se a gavetinha que separa o medicamento da maneira adequada, ela está em perfeitas condições, se toda a documentação que comprova ali que a gente vai ganhar o selo de acreditação e que vai passar com excelência, se tudo isso está conforme, então o quanto se coloca de energia nisso faz com que a gente saia do foco que a gente precisa manter, que é colocar o paciente no centro do cuidado, né? Fazer todos aqueles padrões e elementos de mensuração convergirem ali para que a gente tenha um bom desfecho e que a percepção, sobretudo, dos pacientes seja positiva em relação a tudo que está sendo executado, né? Então, não perder de vista a saúde, a segurança e a experiência ideal, que é o nosso objetivo dentro das organizações de saúde. Então, eu fico por aqui, não sei se me excedi no tempo ou se foi curto demais, mas eu acho que esses são os pontos mais relevantes aí para que a gente possa depois conversar um pouquinho sobre as acreditações. Obrigada. Ô, Ana, obrigada aí pela sua apresentação. Acho que você trouxe conceitos aí muito importantes, me fez refletir em algumas coisas aqui. Eu vou pedir para as pessoas que quiserem fazer pergunta, podem escrever aí no chat, que eu e a Priscila a gente vai direcionar no final da apresentação, da próxima apresentação. Então, eu vou agora passar para a doutora Camila Bicalho. Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui. A Camila, ela é médica infectologista, é doutora em doenças infecciosas e parasitárias. Trabalha comigo todo dia, não sabe quem eu sou. Pela FMUSP, professora do curso de medicina da PUC, em Campinas, sócia fundadora da Crediras e médica aqui do Serviço de Controle de Infecção do Hospital 9 de Julho. Então, o tema da Camila é a atuação do Serviço de Controle de Infecção nas acreditações de qualidade em saúde. Passo a palavra para você, Ká, boa sorte aí. Estamos esperando também esse seu contexto aí, sua experiência nessa área, para a gente debater aí ao final. Beleza. Fá, queria te agradecer, dizer muito obrigada mais uma vez aí pela parceria de todo dia, mas pela parceria aqui também. Queria agradecer ao convite da PECI, queria agradecer em nome da Crediras, em meu nome, queria agradecer a Priscila, dizer que é um desafio falar depois da Ana Paula Miculenas, que sabe tudo do assunto. Eu vou falar algumas coisinhas de acreditação, mas vou entrar logo no meu assunto, porque, né, a gente ganha uma responsabilidade. Então, vamos lá. Agora eu aprendi com o pessoal aqui, já... Estou pensando no meu Star, pronto, foi no Star. Já está aparecendo na minha tela para vocês? Não, ainda não. Agora apareceu, só falta pôr no modo... Não está no modo apresentação ainda, né? Não. Tá. Vou colocar agora. Já ficou em modo apresentação? Agora ficou. Ficou? Então, beleza. Ficou. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho... Deixa eu pegar aqui a apontadora laser. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a atuação do controle de infecção nas acreditações de qualidade, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidada para falar para esse tema, porque é um tema que me move. Eu gosto muito de falar sobre controle de infecção e gosto muito de falar sobre acreditação de qualidade. Eu não sou de qualidade, eu não tenho formação em qualidade, então
A minha formação é em controle de infecção, mas eu gosto de estudar acreditação de qualidade, porque eu acho que ela, assim como eu vou tentar mostrar aqui na minha apresentação, eu acho que ela pode ajudar o nosso trabalho como controlador de infecção, certo? Bom, para dizer, só para começar a aula, eu vou dizer que para essa aula eu tenho um conflito de interesse, uma vez que eu sou sócia fundadora da Crediras, e eu vou começar definindo para vocês o que é uma acreditação de qualidade, né? Então, assim, eu procurei algumas definições aí de acreditação de qualidade, mas a que eu encontrei, que eu mais, assim, achei que fazia sentido nesse momento da apresentação, é que a acreditação de qualidade é um método de avaliação voluntário. Então, assim, quando o seu diretor fala para você assim, olha, a gente vai fazer um processo de acreditação, você fala, quem que inventou isso? Assim, foi a instituição, né? Ela é um processo voluntário, ele não é um processo que foi um processo que foi empurrado, que foi feito goela abaixo, né? Ele é um processo voluntário, ele é periódico, assim como a Ana ressaltou na apresentação dela, então você não vai fazer uma vez e nunca mais vai fazer, você vai passar por vários outros processos de recertificação, e ele é reservado. Aqueles dados que que a sua instituição alcançou vão ser compartilhados apenas entre a sua instituição e a instituição acreditadora, tá? E o objetivo dela é buscar garantir qualidade e assistência por meio de padrões previamente definidos, e aqui eu gosto muito da palavra meu método, minhas regras, da frase, né, meu método, minhas regras, porque aí cada instituição acreditadora vai ter os seus métodos e as suas regras, e constitui essencialmente, pessoal, um programa de educação continuada, e não é uma forma de fiscalização. Então, se o hospital não conseguir uma ONA 2 ou uma ONA 3, que vocês vão passar por alguma sanção da vigilância sanitária, qualquer coisa assim, tá? Bom, eita. Travou? Ah, Senhor da Glória, só o que faltava. Não mudou. Passou. Agora passou tudo. E aqui não, tá no mesmo slide passou? Ainda. Não. Ixi, agora foi. Será que isso eu vou? Foi? Foi. Tá. Uhum. Então, beleza. E aí, como eu sou uma pessoa que trabalha na internet, né? A gente trabalha prioritariamente nosso trabalho na Crediras na internet, eu fui para a internet perguntar, eu fui estudar sobre as acreditações, porque assim, como eu falei, eu sou uma pessoa de controle de infecção, não sou uma pessoa de qualidade, e eu fui estudar de onde surgiu essa história, que a Ana Paula comentou muito bem na aula dela, eu vou só dar uma passão aqui, ela fala com muito mais dados e propriedade, e aí eu falei assim, eu encontrei dados interessantes e joguei no Instagram assim, o que os cirurgiões têm a ver com as acreditações de qualidade? E aí, pessoal, trouxe algumas das respostas para vocês que eu achei muito boas. Então, teve uma pessoa que colocou assim, que ele é a peça-chave no protocolo de cirurgia segura, sendo um ponto importante na acreditação. E é verdade, né? A gente sabe que o centro cirúrgico é um dos grandes gargalos dentro de uma acreditação, porque no centro cirúrgico acontecem muitos processos ao mesmo tempo. A gente tem muita coisa rolando no centro cirúrgico no mesmo horário, com várias salas diferentes, vários profissionais circulando. Então, realmente é um gargalo para muitas instituições. Aí alguém meio bravo colocou assim, um dia vão entender que não são deuses insubstituíveis, seria lindo ter uma parceria com os cirurgiões, né? Outra pessoa colocou que o centro cirúrgico é sempre um desafio na acreditação, e acho que vai muito em concordância com o que a outra pessoa falou ali atrás. E a que eu mais gostei de todas, que é eu sei, são os que mais dão trabalho nas visitas, né? Então, assim, eu achei essa mais interessante, a resposta mais engraçada. E aí, pessoal, na verdade, os cirurgiões têm tudo a ver com a acreditação, porque isso começa com eles, né? Isso vem do cirurgião. Então, isso é sensacional, assim. O Colégio Americano de Cirurgiões, como bem disse a Ana Paula, em 1918, aí um pouco preocupado aí com as questões cirúrgicas, desenvolve o programa de padronização hospitalar, com vistas muito à regulamentação do trabalho médico, né? Do trabalho do médico dentro do hospital. Então, o CAC, nesse momento, ele faz o PPH, avalia 692 hospitais, e só 89 hospitais têm os padrões estabelecidos pela PPH. Nós estamos falando, pessoal, de mais de um século de distância da gente, né? Em 1949, esse manual do CAC já tinha mais de 118 páginas, e aí eles começam a ter dificuldades em manter esse manual, não só pela parte financeira, mas também como o aumento da complexidade da assistência à saúde. Em 1950, nos Estados Unidos, o número de hospitais aprovados pela PPH chega a 3.290, a gente vai ver um pouquinho como está isso aqui no Brasil, e aí,
Em 1950, eles se juntam com a AMA, né, que é a Associação Médica Americana, com a Associação de Hospitais Americanos e com a Associação Médica Canadense, formam aí o que a gente chama de Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais. Essa Comissão Conjunta de Acreditações dos Hospitais é que, em 1952, dá origem à Joint Commission, que a gente conhece, que, enfim, é uma das instituições acreditadoras de maior robustez no mundo, tá? E em 1955 acontece uma coisa interessante que eu não tive o prazer de participar, mas tive o prazer de conhecer, que é a acreditação do MGH. O MGH é o hospital da Harvard Medical School, ele foi fundado em 1811, em 1955 ele foi acreditado pela Joint Commission, e aqui a gente tem aqui em cima, né, os brasões das instituições, né, que compunham aquela comissão de acreditação, né, e eu tirei, então aqui no dia 13 de junho de 1955, ele recebe, então, o selo de acreditação. Eu achei muito bonito, eu tive a oportunidade de visitar o MGH ano passado, quando eu fui ao Congresso Americano de Infecto, né, e aí tirei essa foto e achei sensacional, porque ela traz algumas das coisas que a acreditação fala hoje ainda, né, que a gente ainda tem, é claro que de forma muito incipiente, ainda de forma muito voltada para o médico, mas ele ainda traz isso. Então, a gente tem nesse certificado itens descritos como o hospital tem um corpo médico definido, são coisas que as acreditações cobram hoje, né? Se os médicos e cirurgiões, eles são formados em medicina, são competentes nos seus respectivos campos e atuam de forma ética, né? Se você tem políticas e protocolos da instituição e se essa equipe médica segue essas políticas e protocolos, você tem registros médicos precisos, as acreditações geralmente cobram isso, e se você tem recursos diagnósticos suficientes. É claro que a definição, todo esse texto, ele foca muito no médico, e não fala de equipe multiprofissional, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de 1955, tá? Então, assim, mas a gente vê aqui um corpo de algumas coisas aí, um alicerce de algumas das coisas que a gente vê hoje nas acreditações, né? E no Brasil? Bom, esse é um dado da Folha de São Paulo, uma reportagem da Folha de São Paulo de 2015, que mostra que a gente tinha, em 2015, quase 5% dos hospitais brasileiros acreditados, né? 40% dos hospitais estavam no estado de São Paulo. Então, a gente tinha, de 6.140 hospitais brasileiros, só 4,61% eram acreditados. E aí a gente fala assim, o que mudou de 2015 para onde a gente está agora? Bom, essa reportagem da Terra é do ano passado, né? E aí a gente tem aí um crescimento do número de serviços de saúde acreditados, a gente consegue alcançar aí 6,5% dos serviços de saúde acreditados no Brasil, a gente tem um incremento de 52% de serviços acreditados em 9 anos, mas ainda é muito pouco, né? Se a gente olhar para 1950, onde os Estados Unidos tinha 3.000 e dos mais de 3.000 serviços de saúde selados com o PPH, a gente ainda tem um cenário que precisa evoluir muito no nosso país, tá? Esse é um trabalho que eu achei um trabalho brasileiro, que tentou buscar esse panorama das acreditações de qualidade no Brasil, e ele mostrou que a gente tinha 1.122 instituições acreditadas no Brasil em 2021. A gente pode observar aqui que a maior parte das instituições acreditadas, aí, quase 80%, são acreditações acreditadas pela ONA, pela Organização Nacional de Acreditação, aqui você vai falar, mas você falou em 600, agora a gente está falando em 1.122, aqui a gente está colocando todo mundo, né? A gente está falando em hospitais, em todos os serviços de saúde, e aí o que mais tem selos de acreditação no Brasil realmente são os hospitais, e a gente até entende por que isso acontece, né? Do ponto de vista da distribuição geográfica disso no nosso país, a gente tem que 64% dos hospitais, dos serviços brasileiros de saúde acreditados estão no sudeste do Brasil, enquanto a gente tem, não sei se tem alguém do norte aqui, a gente só tem 3% de serviços acreditados do norte do Brasil, o que realmente mostra aí uma disparidade muito grande, né? A gente entende isso também, né? Você tem que pensar que no sudeste do Brasil, você tem dos maiores PIBs brasileiros, né? São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Além disso, é essa região que concentra também o maior número de hospitais, de serviços de saúde, né? Então, a gente tem 44% dos serviços de saúde brasileiros concentrados no Sudeste. Então, realmente, talvez aqui, só para fazer um parêntese com controle de infecção, se fosse importante a gente fazer por densidade, né, por estabelecimentos e tal, e não por porcentagem, para a gente poder ver isso melhor. Bom,
Mas qual que deve ser, então, a nossa atuação? Eu gosto sempre de partir do começo, né, de entender de onde eu vim para entender onde eu devo chegar, né? Eu acho que esse contexto, eu acho que ele é muito importante, porque aí eu consigo entender a importância daquilo, né? Então, a gente comecei mostrando um pouquinho para vocês de onde vem a ideia da acreditação, falei um pouquinho para vocês de como a gente está nesse cenário do Brasil, até para mostrar para vocês, controladores de infecção, que a gente tem muito a crescer ainda. É muito importante que a gente tenha profissionais de controle de infecção que saibam trabalhar no contexto das acreditações. Mas qual que deve ser a nossa atuação, então? Não tem receita de bolo e não tem resposta certa, e eu posso terminar a minha aula aqui. Mas não foi para isso que a Fabi e a Priscila me chamaram, então eu vou tentar dar para vocês um norte. Vou ensinar, vou dar uma receita de bolo? Não tem, mas eu vou tentar dar um norte para vocês entenderem por onde isso permeia, certo? Mas antes de dar esse norte, se eu mostrei para vocês o cenário da acreditação, eu quero saber o seguinte, tá, Camila? Eu entendi o cenário da acreditação, entendo que a gente tem muito a evoluir, se eu me especializar, se eu entender como eu trabalho nesse cenário, eu posso, profissionalmente, eu posso crescer, mas, assim, isso impacta no meu trabalho de forma positiva? Quer dizer, não é só, como disse a Ana, né? A Ana falou assim, no processo de acreditação a gente tem um estresse muito grande dos colaboradores, né? Uma situação que gera um estresse, mas será que isso tudo vale a pena? Que isso vai impactar no meu trabalho de forma positiva? E assim como a Ana trouxe que não tem muitos trabalhos que avaliam o impacto das acreditações, também não tem muitos trabalhos que avaliam o impacto das acreditações no controle de infecção. Mas tem alguma coisa. Esse é um dos trabalhos mais citados, né, nos trabalhos que eu fui lendo, que é um trabalho que ele buscou avaliar se o controle de as acreditações, elas impactavam nos programas de controle de infecção nos hospitais e escola do Japão, tá? Esse trabalho ele foi publicado em 2008, já é um trabalho um pouquinho mais antigo, e ele começa dizendo que o controle de infecções é uma prioridade nas organizações de saúde nos países desenvolvidos. Já começa achando que devia ser em todos, não só nos desenvolvidos. E ele fala que, assim, que a gente precisa ter uma abordagem institucional para reduzir a incidência de infecção. Não adianta eu ter só 2 pessoas lá com um megafone mandando as pessoas higienizarem a mão. Isso precisa ser uma questão incorporada institucionalmente. No Japão, assim como a Ana falou, né, que a gente tem vários programas de acreditação ao redor do mundo, eles têm o Conselho Japonês para Qualidade, Segurança e Cuidados de Saúde, e aí eles falam que resolveram fazer esse trabalho porque tem poucos dados que demonstrem que o PCI foi aprimorado pelos padrões de acreditação. Só para mostrar para vocês, né, a tabela geral de características dos hospitais que participaram da pesquisa, tá? Como é que ele faz, então? Qual é o método dele? Ele pega um questionário, envia para os diretores dos hospitais em 2004 e em 2005, certo? Esse questionário, ele é baseado no CENIC, que é aquele estudo que foi um estudo que mostrou, né, que quando você tem um PCIH implantado, só de ter um PCIH, você diminui drasticamente as infecções, e ele divide, ele também, nos padrões que foram criados por esse Conselho Japonês de Acreditação, e ele divide os hospitais em acreditados, não acreditados e recém-acreditados para poder fazer a sua análise, tá? Ele, durante esse tempo todo, ele inclui 638 hospitais na análise dele, são 93 não acreditados, 31 recém-acreditados e 211 acreditados. E aqui eu acho que já vale levantar uma lebre que a maior parte dos hospitais deles são acreditados pela metodologia deles, né? Então isso já mostra aí um grau de como eles entendem que isso é importante, né? E o que é mais importante para a gente? Que tanto os hospitais recém-acreditados como os acreditados tiveram uma melhora na infraestrutura para o PCI, né, de trabalho para o programa de controle de infecção e também nos indicadores de performance do programa de controle de infecção, certo? Bom, esse outro trabalho é um trabalho que é um trabalho australiano. Esse trabalho, em vez de ter sido publicado numa revista de Infecto, ele foi publicado na revista da ISCO, né, uma revista de qualidade, né, e ele queria avaliar o seguinte, a ideia dos autores era avaliar se você ter uma acreditação no seu hospital, ela diminui a sua taxa de bacteremia por Staphylococcus aureus. Esses autores, eles falam, assim, que realmente a infecção hospitalar é uma das principais causas de aumento de morbidade e de internação nos serviços hospitalares, e que se você utilizar a infecção hospitalar como você pode utilizar, dado que isso acontece, você pode utilizar a infecção hospitalar como uma métrica para avaliar a qualidade e segurança na assistência. Uma coisa que chama muita atenção é que ele fala que 58% das IRAs nos hospitais australianos
são causadas por Staphylococcus aureus. Então, isso eu já achei uma coisa, né, muito diferente da nossa... Então, realmente, Staphylococcus aureus, para eles, tem um impacto muito grande, né? Bom, eles também têm um Conselho Australiano de Padrões de Saúde e que, em 2003, esse conselho lança, né, implementa o Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade e Infecção, que chama EQUIP. Bom, o que esses caras fazem? Eles avaliam, então, a bacteremia pelo Staphylococcus aureus, que eles chamam de SAB, né, de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, e higiene de mãos em 77 hospitais públicos australianos. E aqui a divisão em grupos, pessoal, é basicamente para tentar agrupar os hospitais por número de leitos e complexidade, tá? Para você não comparar um hospital de 500 leitos com um hospital de 30, um hospital que não tem UTI com um hospital que tem UTI, tá? Então, é só uma divisão para a gente poder entender como é que ele levou. Ele faz toda uma estruturação para poder conseguir chegar num dado legal. Lembrar que esses trabalhos são estritamente qualitativos, então é um pouquinho mais difícil de entender a metodologia deles, tá? Mas, como resultados, o que esse autor encontra? Ele encontra aqui o seguinte: as taxas de SAB em todos os hospitais, elas caíram de 1,34 para cada 10 mil pacientes em 2009 para 0,77 para cada 10 mil pacientes em 2012. E isso foi estatisticamente significativo. Então, pessoal, a pergunta se ter uma acreditação impacta no meu trabalho, a resposta é que parece que sim. Tá? Impacta positivamente no meu trabalho. Parece que o meu hospital ter uma acreditação me ajuda, como controlador de infecção, a instituir as medidas de prevenção e controle de infecção com o intuito de prevenir as IRAs, certo? Bom, e qual que é a minha atuação, então? Então, a gente já passou aí pela história, viu a importância da acreditação e entendemos que isso impacta positivamente, mas como eu devo atuar no contexto das acreditações, né? Depende um pouquinho da metodologia. Eu vou te mostrar para vocês separadinho, porque, como eu falei, né, meu método, minhas regras, cada um cria o seu método, cria as suas regras. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho separado das 3 metodologias que a gente mais tem no Brasil hoje, tá? Eu vou começar pela ONA, como eu falei, é uma acreditação muito importante. Então, a ONA, pessoal, ela é uma acreditação que ela foi desenvolvida para serviços pela Organização Nacional de Acreditação e foi desenvolvida para serviços brasileiros. Ela é criada em 99 e tem o intuito de estabelecer critérios e padrões nacionais para acreditação nas instituições de saúde brasileiras. A gente tinha uma necessidade muito grande de promover a cultura de melhoria de qualidade, mas a gente precisava adequar isso à nossa realidade, foi isso que a ONA fez, tá? O que a ONA pede para o controlador de infecção, né? Basicamente, a gente precisa, o que é avaliado, então, no capítulo do PCI da ONA, de forma bem, a gente precisa ter profissionais capacitados dentro do serviço de controle de infecção, a gente precisa ter planejamento das ações de prevenção de infecção, a gente precisa ter um programa de higienização das mãos e a gente precisa ter uma comunicação efetiva com as áreas. Isso aqui a gente faz aí mais ou menos um ONA 1, ONA 2, tá? Para a gente dar o salto para ONA 2 e ONA 3, lembrando que a ONA é uma acreditação que ela é estratificada, além disso a gente precisa monitorar. Monitorar o quê, pessoal? Monitorar a adesão às medidas de prevenção e controle de infecção, monitorar o uso racional, o programa de gerenciamento de antimicrobianos e os resultados, ter, estruturar, garantir, avaliar a sua vigilância epidemiológica, assegurar suporte técnico e promover a educação permanente dos profissionais da saúde. Só para reforçar, a ONA está presente em mais de 80% das instituições acreditadas no Brasil. Tá? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Menton, para quem não sabe, significa momento da qualidade, tá? Eu nunca trabalhei com Menton, já li, já estudei, tenho um manual, gosto de estudar Menton, acho ela sensacional, mas eu nunca trabalhei com Menton. E eu acho que é sensacional porque a Menton ela é focada em 3 alicerces. Ela é focada em governança clínica, que, como a Ana falou lá, sobre a importância disso, né, da governança clínica dentro do processo de acreditação. Em medicina baseada em evidência, então, quer dizer, seguir as melhores práticas dentro do processo, né, de assistencial do paciente, e eu acho isso sensacional. Menos sobrecarga nos colaboradores. A única das acreditações que foca efetivamente em diminuir sobrecarga de trabalho é a Menton, tá? E eu já tive experiência de pessoas que me contaram que, assim, estavam passando a auditoria da Menton,
E aí a pessoa falou assim, não, mas nesse setor aqui as pessoas são sobrecarregadas, tem pouco colaborador. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito legal, tá? Por que esses são os 3 alicerces da Kymento? Porque ela foca no entendimento de que que você precisa reduzir a burocracia para melhorar as condições de trabalho. Então, isso garantindo aí a excelência nos processos, tá? Então, essa é a ideia da Kymento. Dentro do PCI da Kymento, pessoal, a gente vai precisar fazer a avaliação de risco no local do atendimento, no point of care, né? Então, ter aquela avaliação dos riscos durante que a gente, na maior parte dos hospitais, a gente tem, né? Garantir processos e políticas, enfim, tudo relacionado à higiene de mãos e técnicas antissépticas, equipamentos de proteção individual, limpeza e desinfecção de ambiente, tratamento de roupas de cama e tecidos, tá? A Joint Commission International, que é uma das acreditações que na verdade, a Joint Commission International, ela vem da Joint Commission, né? Então, você tem a Joint Commission, que é americana, e a Joint Commission International é fundada em 94, com o intuito de acreditar as instituições de saúde fora dos Estados Unidos, como a Ana falou, e aí ela está mais ou menos aí em mais de 90 países, com acréscimo anual aí de 20% de número de organizações credenciadas a cada ano, certo? O intuito da Joint Commission é melhorar a qualidade e a segurança no atendimento da comunidade internacional por meio da prestação de serviços de educação, publicação, consultoria e avaliação. E ela é uma líder mundial no credenciamento de serviços de saúde, autora e avaliadora dos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança do paciente. Só por isso vocês já viram que aqui eu gosto mais, e o fato de eu gostar muito da JCI tem a ver com o Tracer, que a Ana comentou também, né? Hoje em dia, muitas acreditações utilizam o Tracer, e para nós, controladores de infecção, eu acho que o Tracer é uma metodologia excelente, porque o avaliador ele vai escolher aleatoriamente alguns pacientes, ele vai revisar cuidadosamente os prontuários, mas ele também vai conversar com o paciente, com o familiar, com o acompanhante. Ele vai falar com o médico, com a equipe que assiste esse paciente, buscando encontrar evidenciar tudo aquilo que a instituição colocou nos seus manuais, protocolos e políticas, com o intuito de garantir qualidade e segurança na assistência. Em todo momento também eles fazem, durante esse tracer, a avaliação das instalações. Eu coloquei isso aqui por causa da Fabi, que adora o FMS, que é um das itens da JCI, né? Então, eu acho que isso é muito sensacional. Então, eu já tive experiências, por exemplo, de entrar no quarto de um paciente, e aí a avaliadora da JCI falar para ele assim, nome fictício, tá? Seu João, como é quando a enfermeira vem fazer a medicação do senhor? Aí ele falou, isso eu preciso reclamar para a senhora, porque toda vez, tem um mês que eu tô aqui, toda vez que ela entra no meu quarto para fazer uma medicação, ela pergunta meu nome e minha data de nascimento. Então, não é possível que ela não saiba meu nome até hoje, né? Então, assim, isso é muito legal quando a gente vê acontecer na prática, né? Então, isso é muito importante. Ou quando você pergunta para o paciente, assim, você vai fazer auditoria, pergunta para o paciente, seu João, os profissionais da saúde aqui, eles higienizam as mãos? Eles higienizam toda hora. Então, isso para a gente é uma coisa que vale a pena, que a gente entende, né, a importância do nosso trabalho no dia a dia. Esses são todos os pontos que estão dentro do capítulo do PCI. Como a Ana falou, essa é a 8ª edição do manual da JCI. Ontem eu fui ler um pouquinho, até um pouco antes dessa aula, para me inteirar. Já estou um pouco desesperada, confesso, ainda bem que não seremos auditados esse ano com o capítulo, com o livro 8, mas, assim, teve algumas coisas que tiveram uma robustez, assim, porque a gente são coisas que a gente já até identificava como itens que seriam precisos ajustar, mas agora a gente vai ter que realmente evoluir com isso, né? Mas aí ele parte, então, vai desde políticas de prevenção de IRAS, passando aí por monitoramento de indicadores, políticas de limpeza e desinfecção de ambientes, interface com a lavanderia, o PGRSS, o necrotério, sempre às vezes muito esquecido, a visita do morgue, aquela que a gente deixa lá para fazer dia 31 de dezembro, né? Obras e reformas, qualidade do ar, treinamento, validação de saneante e educação para paciente acompanhante familiar. Então, esses são todos os itens aí que compõem o PCI, certo? Quais são os pontos em comuns dessas acreditações? Acho que a Ana já falou um pouco também, eu vou passar bem rápido por isso. Então, liderança e valores da instituição, gestão de risco assistencial, gestão de resíduos, gestão de pessoas, gestão dos sistemas utilitários, gestão de segurança do ambiente de edificações e instalações, gestão de produtos químicos perigosos e qualificação de fornecedores, né? Então, pessoal, a atuação do controlador de infecção dentro do processo de acreditação, ele passa
por uma infraestrutura para que garantir o funcionamento do PCI, onde a instituição deve garantir pessoas responsáveis pelo PCI no número adequado. A gente precisa, então, estando essas pessoas responsáveis em número adequado, construir um PCIH que atenda a nossa realidade e avaliar esse PCIH periodicamente. É preciso que o Serviço de Controle de Infecção tenha política, protocolo, procedimentos e rotinas voltadas às principais práticas e guia de orientação para pacientes, visitantes e acompanhantes. Em relação aos processos, a gente vai precisar estabelecer vigilância de IRAS, precaução e isolamento, os pacotes de medidas de prevenção, higiene de mãos, auditoria de higiene, de limpeza, gerenciamento de antimicrobiano, processamento de produtos para a saúde, obras e reformas, controle de água, ar e ambiente. A gente precisa também garantir os indicadores e os resultados, mostrar o nosso trabalho. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui em infraestrutura e processo, mas a gente precisa mostrar aquilo que a gente faz, em indicadores e resultados que a gente faz isso, mostrando os indicadores de IRAS, os indicadores dos bundles, adesão à higiene de mãos, gerenciamento de antimicrobiano, de multidrogas resistentes e outros indicadores que possam ter a ver aí com a sua instituição. E não, a gente não pode esquecer nunca das interfaces, né? A gente precisa atuar nas interfaces com o serviço de higiene e limpeza, com o central de material estéreo, com o serviço de qualidade, ser parceiro, andar de mão dada com a qualidade, na engenharia predial, na engenharia clínica, na diálise, no SND. Nossa, Camila, mas isso é muito trabalho. Pelo amor de Deus, como isso é trabalho? E eu quero te dizer uma coisa no final dessa aula, se você não está fazendo isso, você não está fazendo nem isso aqui, ó. Pode ser que a acreditação cobre uma coisa mais rebuscada ali, cobre uma avaliação de risco a mais, mas isso aqui, tudo que eu falei aqui nesse último slide, está dentro do roteiro de inspeção do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que é a famosa RDC 48 de 2000. Então, basicamente, só para dizer, a atuação nossa do controle de infecção, ela é reforçada pelas acreditações, porque elas pedem exatamente o que está dentro da legislação. Pode ser que elas tenham padrões mais elevados, como a JCI às vezes cobra coisas que a vigilância não cobra, pode ser, mas o mínimo, pessoal, está aqui dentro. Não dá para poder ir para acreditação falando que é mais coisa do não é. Se você não está fazendo isso aqui, você não está fazendo nem o famoso feijão com arroz, certo? A acreditação ela é uma parceira nossa, a gente tem que andar junto com ela, porque ela reforça a nossa atuação, ela nos empodera enquanto controladores de infecção e elas ajudam a gente a trabalhar, a reforçar as atividades que a gente precisa fazer, certo? Então, só para resumir, eu passei um pouquinho sobre as acreditações de qualidade, sobre o panorama brasileiro das acreditações, o impacto da acreditação na nossa vida, a nossa atuação, os pontos em comuns e, finalmente, falei sobre a RDC 48. Queria agradecer mais uma vez. Eu sei que pode ser que tenha muitas pedras no meio do nosso caminho e vão existir mesmo, mas eu acho que é importante a gente não desistir, porque eu sempre falo que, como médica, eu vou lá, vejo 5, 6 pacientes e atuo naquele paciente. Como controladora de infecção, eu mudo a vida das pessoas no atacado. Quando eu implanto um processo, esse processo dá certo, isso diminui infecção, isso diminui impacto, diminui mortalidade, as pessoas vão mais para sua casa, elas ficam mais com seus entes queridos, elas têm uma sobrevida melhor. Então, a gente muda a vida das pessoas no atacado. E só para lembrar, pessoal, que quando aquelas pessoas vierem falar para vocês assim, mas eu acho isso, eu acho aquilo, fala isso para elas. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião, né? Certo? Acho que é isso. Obrigada. Falei muito? Não, falou não. Vamos lá. Parabéns, Camila, Ana. Aqui depois vocês podem olhar no chat aqui, só elogios às aulas. Então, eu tô só, além da minha opinião, é a opinião de todos, né? Então, parabéns pelas apresentações desse mundo das acreditações, né? E nós temos uma pergunta para iniciar. Eu vou usar um pouquinho dela, mas eu vou fazer uma pergunta com uma provocação, tá? E aí eu vou deixar aberto para quem tiver coragem de responder primeiro. Então vamos lá. Vocês colocaram, né, a questão do estresse, que é a acreditação, como as pessoas ficam sobrecarregadas. E a Luciana, né, ela perguntou aqui um pouquinho de como engajar a equipe assistencial no processo e não só pré-visita de acreditação. Então, qual que é, pegando essa pergunta, né, e a provocação é, por que será que a gente se estressa tanto? A acreditação, ela não deveria só refletir o nosso processo do dia a dia, né? Isso não deveria ser algo natural?
Então, eu só vou ali mostrar, como vocês, nos padrões, as evidências do que eu faço no dia a dia. Onde será que a gente está errando, né? Como serviços de saúde? Porque tem, às vezes, muitas vezes tem um movimento ali, como a Luciana disse ali nos primos, falta 6 meses, vamos falar agora de padrão. Oi? Né? Então, será que a nossa condução como serviços de saúde, a gente está fazendo algo errado? Poderia melhorar? Na experiência, opinião de vocês, o que que vocês acham disso? E aí? Vou ter que direção. Pode ir, Quem começa? pode ir, Ana. Ah, eu vou falar um pouco assim do que eu penso. Eu acho que é muito difícil a gente atenuar essas forças, né? Eu acho que é atenuar a força do estresse que existe em qualquer processo de avaliação. Então, pense que a acreditação, o momento, né, da avaliação, seja para ser acreditado ou seja para ser reacreditado, é um momento de avaliação. Então, esse momento, ele é sempre um momento estressante para qualquer ser humano em qualquer processo desse, né? E é uma coisa que você é uma parte que compõe um todo, que dá um resultado ali. Então, é muita responsabilidade, às vezes, né? Um colaborador pensar, poxa, se eu der uma resposta errada aqui, e aí eu vou prejudicar toda essa organização. Então, eu acho que no dia a dia de trabalho, as lideranças elas têm um papel importantíssimo em criar bons climas organizacionais para trabalhar essas questões, porque elas vão existir, né? A gente não vai falar assim, ah, não, a partir de amanhã é tudo um mar de rosas e então, eu acho que não, eu acho que as pessoas elas têm que estar abertas a conversar sobre isso, eu acho que precisa ter política de cultura de segurança instituída e vivida dentro da organização para que as pessoas se sintam à vontade para errarem, para perguntarem. Um outro ponto que eu entendo que também a gente tem como cercar, mas a gente não tem como atenuar, é essa questão que você falou. Não deveria ser uma coisa introjetada no dia a dia de trabalho? Eu acho que ao longo do tempo, conforme os hospitais eles vão amadurecendo os seus ciclos, né? Então eu vou pensar aqui em dois processos e vou fazer um link com o que a doutora Camila acabou de falar. Vamos pensar que o processo de cirurgia segura e a questão do termo de consentimento anestésico, por último, que ele foi mais difícil do que o termo de consentimento cirúrgico. Então, você pensar ali no começo da acreditação, isso era um processo que ainda. Hoje, se a gente entrar em qualquer hospital que tenha pelo menos uns 3 ciclos ali de reacreditação, a gente vai encontrar uma conformidade razoável ali daquele processo, né? Não vou dizer que ótima, mas uma conformidade razoável. Isso quer dizer o quê? Que isso já está entrando no dia a dia de trabalho das pessoas. Claro que tem muitas coisas acontecendo no universo do centro cirúrgico. Então, o fato do esquecimento, esse ser aqui que atazana na vida das pessoas ultimamente, que é um fator muito relevante, né? Que as pessoas têm mais perda de atenção ainda. Então, eu acho que quanto mais você caminha nisso, mais inerente ao comportamento, ao dia a dia de trabalho. E aí, veja só, quando aquilo está completamente introjetado no dia a dia de trabalho, que é o dia a dia do controle de infecção hospitalar, do serviço de controle de infecção hospitalar. Eu fiz uma avaliação recentemente de um hospital que quer ter uma acreditação hospitalar internacional. E aí eu fui lá fazer a avaliação com uma equipe para saber como é que estava ali o termômetro daquela organização. O único setor que gabaritou quase que todos os padrões da Joint foi o serviço de controle de infecção hospitalar. Por quê? Porque já tem ali uma prática, né? Então, assim, tem o controle das informações, tem o indicador, faz as reuniões para discutir. Então, por quê? Já o controle de infecção sempre operou numa lógica da acreditação, que é um apoio, né? Um serviço de apoio, que tem que ter um convencimento do gestor, de quem. Então, eu acho que isso é um jogo de forças que a gente, além, né, de estar olhando para os padrões, a gente tem que olhar para esses comportamentos humanos que eles vão existir frequentemente aí no dia a dia, tá? E eu acho que
atenuar essas forças negativas é o que promove o maior engajamento das pessoas nos processos de trabalho. Excelente, Ana. A gente pode resumir em cultura, né? Como a É, mudança de cultura aí faz muita é, diferença, né? é. Doutora Camila, não sei se você quer Não, eu ia dizer assim, complementar ou trazer não, alguma não, experiência. acho que a Ana foi brilhante. Eu só queria trazer algumas pontinhas. Eu acho que assim, a primeira coisa é que assim, desde que podem até colocar a opinião de vocês no chat, mas desde que eu sou criança, eu sempre fico nervosa numa pré-prova. Faz parte do processo de avaliação. Toda vez, amanhã tem prova de matemática, você passa o dia estudando para a prova de matemática no dia anterior, você ficou um bimestre sem estudar. No dia antes da prova você estuda e aí você fica nervoso no dia da prova. Aquela prova que você estuda mais durante o bimestre, você vai mais tranquilo para ela. Mas aquela matéria que você não gosta tanto, que você deixa para estudar no dia anterior. Então, eu acho que isso faz parte do ser humano. Concordo com a Ana que a gente tem que tentar, aí cabe à instituição tentar atenuar isso, porque isso é um padrão, eu entendo isso como um padrão humano, que é a instituição garantir essa cultura de segurança, garantir essa questão, a fala aberta, é garantir essa questão de você poder ter essa conversa, né? Eu acho que isso é muito importante. E dentro, agora puxando para minha, eu não vou ficar repetindo as coisas que a Ana falou, porque eu acho que ela foi perfeita nas colocações dela. Agora, dentro do controle de infecção hospitalar, eu ia dizer exatamente, eu vou só puxar um pouquinho mais a sardinha para o nosso lado, porque assim, fora do Brasil, do pouco que eu estudei sobre isso, muito você vê, assim, até nos Estados Unidos, você vê que o controle, a qualidade, ela vem antes do controle de infecção. Aqui no Brasil foi o contrário. A gente teve o controle de infecção antes da qualidade. Então, quem primeiro discutiu nos hospitais qualidade e segurança do paciente fomos nós. Né? Fomos nós que começamos lá atrás, quando foi publicado, porque a legislação do Núcleo de Segurança do Paciente é de 2013. A gente tem que pensar que a 2616 é de 98. É recente, é tudo recente, tá? Mas assim, a gente começa a discutir isso lá atrás, na morte do Tancredo, em 1985, e começa a trazer isso para cá. Então, eu acho que assim, por isso que eu entendo que a gente, controlador de infecção, até que a Ana trouxe isso, tem essa facilidade de trabalhar no contexto das acreditações, e na maior parte das vezes a gente entende a acreditação como um apoio para a gente, né? Então, assim, eu acho que isso é sensacional. Muito bom, doutora Camila. E é um pouco isso que a Ana falou, né? Esse exemplo que ela deu de uma instituição que ela avaliou, e a gente vê muito isso, né? Os dados mais confiáveis do controle de infecção, o método, né, padronizado, controle de infecção, né? Então, muitas vezes o controle de infecção nas instituições é o exemplo a ser seguido de método, de modelo de trabalho, né? Então, acho que isso é excelente. Fabi? Concordo, eu acho que é isso. A gente já é condicionado, né, a ter essa estrutura também, porque assim, acho que a gente permeia em diversos, assim como a qualidade, né, na saúde, permeia por todas as áreas, as interfaces dentro da instituição. Então, se a gente não tivesse se estruturado, a gente não ia conseguir também ter as comprovações, ter o desenvolvimento do trabalho. E eu lembro disso também, né, quando a qualidade começou, né, a entrar aí nos hospitais, foi um ganho quando você consegue conciliar. E aí eu queria trazer aqui para vocês, nesse contexto todo, tem aqui perguntas falando como a gente abranger aí a equipe, né, da ponta mesmo, eles entenderem que tem esses ganhos, mesmo numa mudança constante de processo, que às vezes vai ser necessária na instituição, mudar a forma de fazer, o que, já faço isso há muito tempo, como a gente enganjar essas pessoas de fato, porque a maioria das vezes, quando você começa a falar dos processos de acreditação, ficam mais os gestores, né? Núcleos com gestores em reuniões e eles que têm. Então, é isso, a qualidade multiplica aqui, daqui vai passando, então é o telefone sem fio, e aí é muito da forma como a pessoa chega para passar a informação na ponta. Emendando nisso, é o PCIH, ou PCIRAS, né? Como a gente abranger todas as áreas que a gente tem que passar e como fazer com que os gestores dessas áreas se empoderem daquilo que eles realmente têm que executar, que vai trazer, né, a prevenção para aquela infecção e, consequentemente, a qualidade aí na assistência ao paciente. Vou inverter a ordem, vou ficar só na Ana, coitada.
Como engajar as Deixa ela equipes na respirar um pouco, né? vamos inverter. Como engajar as equipes na ponta? Olha, eu não conheço nenhuma outra forma de engajar a pessoa na ponta se você não está na ponta. Eu não conheço essa outra forma. Tipo, você fazer isso por telemensagem, por e-mail, para mim isso não dá certo, tá? Eu acho que tem que ser a presença, o olho no olho, a pessoa acreditar em você. Eu adoro aquele colaborador que me desafia, sabe? Que fala para mim assim, mas você acha que isso dá certo? Eu falo, dá certo, vamos conversar, vamos criar pontes. Então, acho que essa é a forma de engajar as pessoas, né? Uma coisa que eu vejo, assim, talvez a Ana tenha mais experiência, depois você pode comentar, né, se tiver mais experiência, você tem mais experiência com isso, você vai falar, assim, eu fui um pouquinho de tempo, eu fui auditora de acreditação, e assim, eu enxergo que tem dois tipos de instituição. Tem aquela instituição que ela é movida pelo desejo de acreditação mesmo, pelo desejo de melhorar o processo, e tem aquela acreditação que essa melhoria do processo, ela vai gerar. Isso normalmente acontece nas parcerias público-privadas. Falei, vai te gerar alguma coisa. Então, eu tenho uma acreditação, eu tenho um recebimento diferente. Nem sempre essa vontade da acreditação ela é intrínseca. Quando isso não acontece, a gente que é avaliador vê na cara do colaborador. Né? É claro que, como a Ana falou, e eu também vejo isso vai, quando eu fazia acreditação, isso vai melhorando conforme vão rodando os ciclos, mesmo nessas instituições que, às vezes, a motivação não é extremamente melhoria da qualidade, tá? Eu não estou dizendo que ter uma motivação é melhor do que a outra, tá? Eu acho que tudo tanto faz, desde que o final seja garantir qualidade e segurança do paciente, tá? Certo? Então, eu acho que aí nessas instituições, a gente, como controlador, pode ter um pouquinho mais de dificuldade de ter como trabalhar. Mas eu acho que assim, tem que estar na ponta, não tem muito jeito, tem que estar para a ponta, tem que ser parceiro, tem que ajudar, tem que construir ponte, tem que discutir, tem que ensinar muitas vezes. A gente acabou de falar que a gente faz isso há muito tempo, porque a gente é um setor dentro do hospital que é líder nisso, então a gente tem que ir lá para a ponta ensinar o cara, não tem jeito, tem que ensinar, fazer um plano de ação, montar um plano de ação, responder uma análise crítica, tem que ensinar, não tem jeito, eu acho que faz parte da gente. Eu até fiz um post esses dias, eu comentei e falei assim, que eu acho que todo controlador de infecção precisa fazer nem que seja um curso online, gratuito, do Senac, de gestão de pessoas, porque eu acho que isso hoje em dia, isso é muito importante para a nossa vida, né? E aí a outra pergunta que você fez foi em relação ao PCH, como englobar todas as áreas do hospital dentro do seu PCH. Eu acho que isso é um trabalho hercúleo, tá? Mas eu acho que é necessário, porque assim, hoje em dia a gente tem lá em 1950 que eles viram que a assistência à saúde ela estava evoluindo de forma complexa, hoje a gente tem uma complexidade muito grande. Então a gente tem pacientes que transplantam e vão para casa, TMO, vai para casa, né? Que é tipo 15 anos atrás, você fala, nossa, que água, é o ar, então o cara transplanta e vai para casa. Então, acho que isso tudo a gente tem que pensar, porque eu acho que assim, a medicina evolui, a assistência à saúde evolui, e a gente precisa evoluir junto. E aí a gente precisa incorporar essas coisas no nosso PCH. Eu não vou entrar nem na discussão aqui de que eu acho que tem que remodelar a legislação, enfim, não vou nem entrar nessa discussão, mas eu acho que assim, a gente vai precisar, como disse a minha gestora semana passada, ela falou assim, a gente precisa mostrar que a gente deve ser visto, né? A gente precisa mostrar que a gente está aqui, que o nosso trabalho é importante, para que a gente continue fazendo ele com excelência, tá? Eu acho que tem que incluir, não tem muito jeito, cada um dentro da sua particularidade, mas eu acho que tem que incluir todos, assim, felizmente, não vou dizer infelizmente, mas é felizmente, porque essas pessoas também precisam do nosso apoio. Falou tudo já, mas eu vou fazer dois complementos que eu acho relevantes. Eu acho que, claro, tá na ponta e incluir as pessoas da ponta, a gente viu ali, né? A Organização Mundial da Saúde viu ali como um ponto crítico, não fazer esse processo uma coisa que vai contra, né, o processo de acreditação, mas eu acho que tem uma palavra, assim, tem umas palavras que eu ouço e falo, gente, não aguento mais ouvir isso, mas faz sentido. Então, assim, o papel da alta liderança, o patrocínio da alta liderança, e o papel da média liderança. Então, assim, a alta liderança, ela tem que começar bem a história, né? Então, como ela disse assim, qual que é o valor que uma acreditação tem para aquela organização? Quem entrou num processo voluntário entrou por quê? Porque quer que o processo assistencial seja melhor? Não vai, como diz, né, a vovó, não vai sarar tudo, mas vai resolver algumas coisas, vai diminuir contra infecção hospitalar, vai diminuir evento adverso, não vai resolver todos os problemas do hospital, mas vai ajudar muita coisa. Então, assim, começou de que lugar? Essa pessoa precisa patrocinar e a média liderança precisa ser
colada nesse patrocínio, porque no fim são eles que fazem o processo acontecer. Se a gente tivesse a oportunidade de observar 2 hospitais, um que a média liderança fica assim, não, eu sei da qualidade, do controle de infecção, e quando a média liderança incorpora isso e fala, não, isso aqui é uma atividade da minha área precisa ter os padrões, né? Os meus colaboradores precisam entender. Você vê a performance, que também não é outra palavra muito boa, mas do processo acontecendo diferentemente nas organizações. E quando vocês falaram assim, como é que faz para estar em tudo? Como é que faz para engajar todas as pessoas? Eu acho que a única ponta que a gente ainda não amarra direito é assim, quando a gente não puder estar em tudo, isso é um pensamento que eu tive agora, tá? Ouvindo vocês falando. Mas eu pensei assim, quando a gente não puder estar em tudo, a gente precisa ensinar o paciente a fazer sozinho. Por exemplo, esse paciente que vai transplantar e vai ficar em casa. E eu acho que a gente não é ruim disso, né? Assim, de criar uma linguagem. Muito ruim. Tá abrindo meu microfone, muito ruim, você tem toda a razão. Isso. Então, eu acho que é isso, assim, como é que a gente faz para se relacionar com as pessoas, para falar de um jeito que aquela pessoa vai entender, para diminuir esse espaço hierárquico que tem, né, tradicionalmente ali na área da saúde, onde o paciente não sabe nada, a gente sabe tudo, sobretudo, né, a categoria médica. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa realmente colocar um pouco mais de energia. Lembra que eles falam assim, a gente está pondo energia no papel e tá com a roupa bonita, e tem a placa em inglês no corredor. E sabe uma coisa, Ana, que você falou na sua apresentação, que eu esqueci de comentar, que me trouxe à luz uma coisa, que você fala lá do IHI em relação ao uso de tecnologias. Gente, tem que parar de ficar mandando o pessoal Scrub the Hub e botar a tampinha com álcool impregnado. Acabou o problema, entendeu? Vamos gastar energia com outra coisa que depende de pessoas. E vamos tirar as pessoas de onde não depende das pessoas, porque é o que a Clemento fala. Vamos fazer o fluxo de trabalho ficar mais fácil, vamos facilitar. Mas é tão fácil fazer. Meu bem, se fosse fácil fazer, as pessoas higienizavam as mãos. Não é fácil. Vamos começar por aí, entendeu? Então, as pessoas não é fácil. Então, assim, se a gente pode colocar uma tecnologia que a gente está numa instituição, tem esse processo, tem essa condição, porque às vezes uma coisa é você estar num lugar que tem processo e não quer, e tá num lugar que não tem dinheiro, é o recurso, aí tudo bem, que não tem o recurso, beleza. Mas se você está numa instituição que tem esse recurso, por que não? Por que não? Por que ficar brigando com a pessoa? Vamos, né, garantir, vamos facilitar a vida do colaborador, né? Eu achei excelente isso, eu precisava te comentar, porque eu achei muito bom isso que você falou, porque é uma coisa que eu penso muito alinhado com você. Então eu nem trouxe, assim, não coloquei na aula, mas para quem tiver interesse, chama como se fosse uma grade de intensidade de ações que você coloca. Então, por exemplo, que a gente sempre fica falando, precisa escrever um protocolo e treinar as pessoas, gente. Não dá muito, dá um resultado, mas é um resultado que a gente já conhece, é um resultado que dura pouco tempo. Então, a gente precisa cada vez mais substituir ações humanas, né, por questões que elas possam se autogerir, se auto-instituir. Não é fácil, porque a gente está num mundo que é relacionamento e prestação de serviço. É difícil você colocar, né, uma tecnologia que tire o ser humano totalmente disso. Aliás, eu diria que é quase impossível, mas até o momento, né? Não sabemos daqui para frente. Ou pelo menos que a tecnologia seja uma barreira na proteção ali para o paciente e às vezes para o próprio colaborador, né? É isso. E é o desafio mesmo, porque até a gente justificar isso para o financeiro da instituição, que isso vai ser um ganho, é complexo, envolve até essas questões. Mas aí é cultural, né? Um hábito que a gente precisa ir mudando. Não, e hoje a gente tem conflito de interesse com os modelos de pagamento. Sim. Né? Então, você ganha, ainda tem uma comercialização de material e medicamento, obviamente bem menor do que já foi um dia. Então, a gente ainda tem muitos vetores para lados opostos aí para que essa conversa. Então, assim, parece que a gente está chovendo no molhado, mas é que no fim não dá ainda para essa conversa ser muito reta e manter toda a organização viável financeiramente. Então, também eu acho que às vezes a gente tem que lidar com essas frustrações aí. É verdade. São as barreiras que a gente encontra no meio do caminho, né?
Tem uma pessoa aqui chamada Adriele, ela faz um comentário, que ela é de um hospital de Belém, e ela vê que o período de acreditação é o momento em que as equipes querem que eles estejam próximos a elas. Então, acho que entra um pouco com o que vocês colocaram aqui, e realizando as recomendações, e a equipe valoriza a atuação deles a cada visita de acreditação, ou seja, acho que ela consegue ter aquele resultado, né? O esforço deles, e aí vem a acreditação, elas conseguem entender melhor essa atuação. Aí vai de encontro com o que vocês duas falaram, de estar ali na ponta, uma liderança ativa ali, né, participativa, a questão das pessoas estarem com quem está atuando ali na ponta. E acho que, assim, uma pergunta que entrando nesse contexto que você colocou, Ana, do paciente, eu acho que hoje é o nosso maior desafio, porque a gente vem dessa mudança, né? Que antes a gente não passava nada para o paciente, ele só recebia, o máximo era do cuidado dele, o diagnóstico dele, e hoje não, hoje a gente tem que abordá-lo, explicar as questões, até envolver ele no cuidado, né? Na tomada de decisão ali, isso é fundamental. Mas eu acho que ainda tem um pouco de resistência, não só da instituição, mas dos profissionais entenderem que esse é o papel deles também, de passar a informação. Eu digo porque quando a gente quer implantar alguma coisa de melhoria do cuidado de um item, que a gente vai para a ponta, pedir para eles perguntarem ou falarem, olha, envolve o paciente aqui, vamos ensiná-los, há uma certa resistência também por parte de quem está ali na assistência, que aí às vezes acabam achando que é o controlador de infecção ou é a equipe da qualidade que tem que ir lá fazer essa educação. E aí, tanto voltado para a qualidade em si, quanto para o controle de infecção, queria ver da experiência de vocês em relação a isso, como a gente pode ir desmistificando essa questão junto à equipe assistencial e, às vezes, com o próprio paciente, que talvez ele não se sinta confortável de lembrar o profissional de algo que ele não, deixou de fazer. Eu acho que a Pri quer falar alguma coisa. Quer falar, Pri? Não? Não, Achei que você... talvez só nessa mesma linha de raciocínio da Fabi de paciente, né, do envolvimento do paciente, além desse questionamento dela, se vocês acham que hoje qual o tamanho do nosso desafio para o paciente valorizar a acreditação? Será que o paciente hoje nas instituições ele fala, eu vou escolher esta instituição porque há uma acreditação, ou seja de imagem, seja hospitalar, enfim, o quanto a gente ainda precisa alcançar esse olhar do paciente para esse processo de acreditação? Vou começar aqui. Eu acho que assim, ó, em relação a essa questão que a Fabi colocou inicialmente, eu acho que assim, tem várias coisas, né? Então, eu acho que tem um medo de falar com os pacientes e você transferir um poder que depois você não vai conseguir gerir. Aí tem uma questão que é tempo mesmo, né? Tempo com qualidade para que você possa fazer isso de uma forma adequada, né? Eu visitei um outro hospital que não era esse, um hospital público, que tinha uma unidade, eles não tinham acreditação, mas pense em colocar uma acreditação lá. Tinha uma unidade que tinham 33 pacientes de clínica médica e tinham 6 técnicos de enfermagem e um enfermeiro. 33. Eventualmente, nessa unidade, fica pacientes em assistência ventilatória e não duvido que fique algum entubado, e eles têm que fazer todo o processo de cuidado, de higiene, toda a medicação, levar para exame, tudo que vocês possam imaginar. Você acha que alguém vai ensinar alguém alguma coisa lá? Não vai, né? Então, assim, e aí você recorta para hospitais que a gente tem, que são hospitais privados, que já tem um contínuo, ainda assim já, né, é bem difícil. Então, eu acho que tem essa questão do tempo. E eu acho que o paciente começou a entrar nessa coisa de querer saber o que faz com ele, de saber que ele tem uma opinião, mas aí ele entrou para se defender, ele não entrou ainda para aprender. Então, essa conversa eu acho que ela está meio truncada, né? Então, gera um monte de ruído que todo mundo fica com medo. Então, o paciente tem medo de retaliação e as pessoas têm medo de
passar um poder que depois você fala, e aí, como é que vai ser? Isso vai ficar descontrolado? Então, para não achar que não tem solução, o que que eu pensaria? Eu pensaria que a gente tem que começar essas iniciativas para grupos de pacientes que tenham doenças crônicas, que permaneçam mais tempo no hospital, que tenham dilemas ali, né? Se, nossa, será que eu faço esse tratamento que vai me causar esse tipo de inconveniência, ou eu vivo com esse sintoma que me dá esse outro tipo de inconveniência? Então, eu acho que a gente tem que abrir esses tempos para essas conversas, porque não vai dar, assim, vai custar muito dinheiro para fazer para todo mundo. E eu acho que, né, não vai ser possível num primeiro momento. Então, essa é uma questão. Em relação, repete, Priscila, que eu falei, e você tinha falado, só fala uma palavra que já me vem à mente, o que você perguntou, que era do paciente valorizar a acreditação. Exato. Eu acho que isso ainda está um pouco distante. Eu acho que no dia que a gente conectar, assim, ó, se você se cuidar, paciente, você se cuidar, você escolher lá quando você vai comprar um plano de saúde, se você escolher um hospital que tem um nível de cuidado melhor, eu acho que precisa fazer um conjunto de coisas que gerem valor para a pessoa perceber que isso é bom para ela. Assim, eu acho que do jeito que é hoje, as pessoas não percebem. Acho que elas É, não se atentam a essa é, questão, né? até É outras porque, questões que eles vão é, atrás, né? até porque socioeconomicamente está parado numa classe social. Então vamos pensar assim em São Paulo, especialmente. Quem acessa um determinado grupo de hospitais aqui em São Paulo já circula num universo que todos esses hospitais são acreditados. E quem acessa um outro determinado nível circula num grupo de hospitais que não tem. Então a pessoa não tem esse contraste, né, para saber, esse aqui é melhor, esse aqui é pior, e ela não tem nenhum benefício assim financeiro e de outros aspectos para escolher um hospital que tem acreditação ou não. Então eu acho que isso também é uma questão difícil. Assim, sobre o envolvimento, eu concordo com tudo que a Ana falou. Sobre o envolvimento do paciente, eu queria dizer que, assim, eu vou trazer para minha área, porque que eu gosto de trabalhar, que eu sou do time da Priscila, a gente trabalha com higiene de mãos. Então, assim, todos os trabalhos mostram que você envolver o paciente em higiene de mãos melhora resultado, né? Mas trazem muito isso que a Ana falou, de populações específicas. Então, não é higiene de mão, não é envolver todo o hospital, é você trabalhar com populações específicas, ou paciente crônico, ou paciente de TMO, ou paciente oncológico, ou paciente transplantado de sólidos, eles trabalham com populações específicas dentro dessa questão. E eles partem inicialmente de uma coisa que a Ana trouxe, que é primeiro você precisa ensinar e capacitar o colaborador. Precisa dizer para ele que isso ele vai passar por aquilo, que aquilo vai acontecer, né? Que como que ele vai lidar com aquilo, né? Porque não é muito fácil. Vamos lá, você vai fazer uma medicação numa pessoa, você chega lá, gente, todo mundo tem problema. Eu falo parte do pressuposto que ninguém sai de casa para falar assim, hoje eu vou contaminar um paciente e levar uma infecção para ele. Ninguém sai de casa assim. Mas você tem problema em casa, o telefone que te desfoca, você esqueceu de higienizar a mão. O paciente vai falar para você, você esqueceu de higienizar a mão. Eu tenho que estar preparado para receber aquilo. Né? Então, você tem que preparar o colaborador. Aí depois você tem que preparar o paciente. E isso, como a Ana falou, demanda tempo, demanda investimento, demanda não só investimento financeiro, como investimento também de processo, enfim, de toda uma série de coisas. Então, acho que assim, é uma das coisas que eu quero muito trabalhar, uma das coisas que tá aqui no meu caderninho de desafios, que eu quero me desafiar a trabalhar com envolvimento de paciente na área, já falei, né, de higiene de mãos, que é uma coisa que eu gosto, e que eu acho que tem resultado sim, mas eu acho que não é para. Ou o computador foi embora. Que não é para todo mundo e não é para em todo lugar. Né? Também, como a Ana falou, estava falando desse negócio aí do paciente que você viu 33 técnicos. Eu trabalhei no hospital público como controlador de infecção, que eu tinha 2 crianças na mesma cama. Tá? Na mesma maca, eu tinha 2 crianças, uma entubada com a cabeça para baixo, uma entubada com a cabeça para cima, tá? Então, assim, era esse o nível de lugar que a gente estava trabalhando. E eu posso dizer que foi um dos lugares mais legais que eu trabalhei na minha vida e que eu voltaria a trabalhar lá hoje, se me chamassem, porque o engajamento das pessoas em tentar ajudar aquelas pessoas, dos profissionais, em ajudar, assim, você via que, assim, eles tinham vontade, que eles não tinham recurso e não tinham treinamento, mas eles tinham vontade. Então, acho que isso é uma coisa que foi muito gratificante.
Então, eu acho que é isso, eu acho que trabalhar, eu acho que a gente está engatinhando ainda, outros países como o Canadá, por exemplo, tem uma questão de engajamento do paciente em cuidados, isso melhora desfecho não só para higiene de mãos, tá, mas melhora desfecho para diabético, hipertenso, para paciente oncológico, melhora para tudo. Então, acho que isso é muito importante, mas acho que, como a Ana falou, acho que é incipiente, a gente ainda precisa brigar muito por isso. Em relação à acreditação, a valorização do paciente em relação à acreditação, eu também acho que é uma coisa incipiente no Brasil. Eu, particularmente, vou falar aqui da minha vida, eu olho antes, quero saber se é acreditado para eu ir lá. Tenho meus próprios medos, mas acredito que eu sou um ponto fora da curva, isso não acontece na maior parte das pessoas, como a Ana falou. Eu acho que a gente vai evoluir para isso, eu vejo que é uma questão que vai acontecer, mas eu não sei se é para agora ou se é para logo, mas eu acho que a gente ainda precisa andar muito nisso. Bom, legal a discussão. Eu vou filosofar um pouco, hein, com vocês. Vamos filosofar um pouco? Quando a gente pensa no controle de infecção, esquece a acreditação, né? A gente pensa na 2616, pensa no programa de controle de infecção. A interface do controle de infecção, ela vai da compra do tijolo do hospital até enfim, a gente está permeando tudo. Quando a gente vai para uma acreditação, vamos pegar aí, a doutora Camila apresentou a Joint, né? Tem vários padrões. Falou que a Fabi gosta do FMS. E cada padrão tem, mas veja FMS, mas veja o padrão tal. Ou seja, a gente está no nosso e está em todos, né? Que isso torna ainda mais complexo tudo isso. Mas onde que eu quero chegar? Queria perguntar para vocês também se a gente pode. Claro que a gente pode, né? Mas como que a gente pode usar isso de uma forma para conquistar melhores práticas, né? Então, a importância da acreditação, né? A Ana falou bastante da cultura, a cultura é importante, cada instituição vai transformar de um jeito, etc. Mas, não só falando da equipe assistencial, da ponta, até entre equipes, né? O quanto que nós podemos, devemos usar a acreditação, os padrões para conquistar melhoria, né? Então, o que eu quero dizer, né? A gente fica naquela reunião debatendo, isso é um padrão da Joint, né? Então, vira quase uma moeda de negociação, né? A gente precisa ter esse registro, a gente precisa ter essa melhoria, porque é um padrão da ONA, porque né? Então, o quanto que o controlador de infecção também, a minha pergunta final é, depois de toda de filosofar tanto, se a gente precisa também saber usar a acreditação a nosso favor como serviço, né, claro, de uma forma ética responsável, mas conquistando essas melhores práticas com os padrões, né? Acho que todo mundo aqui em instituições participa de diversas reuniões intermináveis, debates e com todos os setores, né? Então, quanto isso pode ser, assim, uma conquista, um apoio para o controlador de infecção também dentro desse processo. Quer que eu fale? Eu não sei se vocês falam, se você falou antes, mas a Ana Miculanas veio de controle de infecção. Hoje ela é toda trabalhada na qualidade, mas ela é controladora de infecção raiz, tá? Então, ela tem super tudo para falar desse assunto aí, viu? A gente não trabalhou junto, mas eu sei que ela é controladora de infecção raiz. Bom, o que eu vou te dizer, assim, Pri, eu não sei se eu entendi direito, mas, assim, o que eu penso é o seguinte, eu vou te dizer da minha prática, tá? Assim, como a gente está filosofando, eu vou te dizer, acho que não tem muito certo e errado, começo dizendo assim, eu vou dizer da minha prática. Eu começo mostrando as melhores práticas. Vou trazer um assunto que está bem batidinho agora, que está todo mundo meio que perguntando, que é o tal do probe do ultrassom. Vou trazer o probe do ultrassom intracavitário. Todo mundo falando disso, todo grupo de CCH está falando desse negócio, porque a Joint Commission agora começou, agora, né, já tem um tempo, exige que o probe de ultrassom intracavitário seja submetido à desinfecção de alto nível. Aí você vai para trás, você olha que isso já é uma recomendação da Associação Americana de Ultrassonografia, já é uma recomendação da Associação Americana Europeia, da Associação Europeia de Ultrassonografia, já está em guideline, tipo assim, então é uma coisa que já é 3.500 anos atrás, entendeu? É que a gente está defasado. Por que a gente está defasado? A gente vive num país, como a Ana colocou, que tem 33 pessoas cuidando tem 33 pacientes e 6 técnicos, tem 2 crianças na mesma cama, e a gente vive num país que não tem isso. Então, para a Anvisa, eu entendo que para quem legisla, para quem faz as leis, quem faz é difícil colocar isso para todo mundo, porque eles têm que pensar num país que é continental e que tem muitas realidades, né? Mas
como eu falei na minha aula, meu método, minhas regras, se você quer seguir aquela acreditação, você vai ter que seguir aquela metodologia, vai ter que seguir aquelas regras. Então, assim, eu começo mostrando as melhores práticas. Se as melhores práticas não convencem, porque um probe de ultrassom custa R$ 40.000, e você comprar mais para poder ficar mandando para desinfecção de alto nível impacta financeiramente, aí você vai porque a JCI pediu. Eu não sei se eu respondi o que você falou, mas eu acho que é assim, entendeu? Eu apresento lá, coloco toda a apresentação, o guideline, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí no final coloco lá, mas é o padrão tal da JCI pede isso. E se não vai no amor, vai na dor, entendeu? Eu faço um pouco isso. Por isso que eu estou te falando, eu acho que não tem muito certo e errado. Eu entendo isso que você está falando e eu acho que isso é um dilema nosso o tempo todo. Todo dia a gente vive esse dilema, né? É uma angústia que nos gera. Quer dizer, será que eu estou... Porque isso também traz outras coisas por trás. No fim, eu estou trabalhando só... A gente está utilizando da acreditação para falar de uma melhor prática. Eu tento pensar desse jeito para não ficar achando que eu estou fazendo aquilo só por causa da acreditação, entendeu? Eu não sei se eu te respondi exatamente, se eu filosofei muito fora da caixinha do que você tinha comentado, assim, mas eu acho que eu pensei mais ou menos por aí. Se eu não falei nada com nada, você me fala e eu tento ajustar de novo. Não estamos filosofando, Camila. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque a gente falou muito do estresse, da acreditação, etc e tal, mas ela também auxilia o controle de infecção na melhoria da qualidade dos processos, né? E é isso, é a angústia, né? Tipo, se eu passar para Ana, isso que a gente arrepia, né? Não, porque é a joint, não é porque é a joint, às vezes dá umas, né? Não é isso, é porque é um padrão, é a melhor prática, não é porque a joint está pedindo, porque a ONA está pedindo, né? Mas às vezes a gente tem que dar uma cartada ou outra também para algumas conquistas, né? Então, isso É é a um famosa dilema. carteirada, né, Pri? A famosa carteirada, né? A gente dá aquela carteiradinha no final. Então, você tá falando que você não vai seguir, né? Então, tá bom. É Brincadeira aquilo, à aí no parte, né? fim você reúne a gestão e vou falar, vamos assumir o risco. É risco assumido isso aqui? Não vamos resolver esse item, né? É risco assumido? Tá todo mundo na mesma página? Não estamos cumprindo o padrão X, né? É, Mais ou menos isso, Ana. Não sei, dentro da nossa filosofia enlouquecedora do controlador de infecção. Eu acho que assim, eu acho que nem é carteirada, porque uma vez que é um processo voluntário, uma pessoa que toma decisões pela organização toda decidiu que isso vai acontecer, né? Então é meio que nem temos outro argumento que não estamos, por livre e espontânea vontade, tentando nos adequar a esse conjunto de padrões que, para o nosso benefício, é baseado em evidência, né? Porque eu não vou falar de todos os manuais, mas a maioria, e sobretudo da Joint, para cada item ali dito, tem uma revisão muito bem feita dizendo por que que eles estão recomendando aquilo. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que foi traduzido pela Fiocruz no Proqualis, que chama Cuidados de Saúde Mais Seguros, uma coisa assim, um livro com uma capinha roxa, que tem um autor francês que chama Charles Vincent. É um francês e um inglês. Eu não sei qual dos dois, um é do Imperial College, o outro é de um... Eu tentei copiar a foto e colocar aqui, mas não dá. E aí ele tem um negócio que chama assim, níveis de cuidado. Tem um capítulo do livro que ele fala níveis de cuidado. Então ele fala assim, ó, o que que a gente tem que fazer para os pacientes? A gente tem que fazer o cuidado eficiente, baseado em evidência, para todos os pacientes. Aí ele fala assim, aí tem um outro nível de cuidado, o 2, que é mais ou menos assim. Aí ele fala assim, a gente vai fazer isso, mas a gente não vai conseguir fazer para todos. E aí você vai diminuindo os níveis de cuidado, e tem uma parte ali que é o meio do caminho que chama normal e legal. Então, assim, não é baseado em evidência, mas é normal, é o probe aí, eu uso para todo mundo, e já virou legal, porque a gente está fazendo isso aqui há 10 anos. Então, através da metodologia e dos ciclos, o que que a gente vai fazendo? A gente vai tentando empurrar esse normal e legal para aqueles níveis ali que, óbvio, que o melhor é fazer o melhor, certo, correto para todo mundo, mas isso talvez nunca dê. Então a gente tem que só ir empurrando cada vez mais ali, aumentada um passinho, porque também se a gente ficar buscando a excelência primordial, a gente fica muito frustrado trabalhando nisso. Então, falar assim, meu, se eu conseguir melhorar um negócio de uma área, para uma pessoa, para um paciente, já ganhamos. O Ana é o famoso ótimo é inimigo do bom, né? É o que você está É, dizendo, né? é.
E às vezes nesse sentido, né, quando a gente pensa em cultura e tudo, né, tudo que a gente falou, às vezes um parcial conforme ou não conforme é motivador, né? É, Porque vem aquela coisa que te cutuca, você fala, nossa, eu recebi um parcial conforme, né? E aí é aquilo que você falou, eu tô nisso que você trouxe, né, Ana? Eu tô nesse padrão, eu posso mais, eu consigo, né? Até onde eu posso chegar? Então, eu acho que realmente isso faz parte. Bem, Fabi, não sei se você tem. Bom, eu não tenho mais aqui perguntas. Tem muita gente, muitos elogios de contribuição da questões. Tem só uma pergunta que é quanto à composição da equipe do SH, o que a ONA cobra. É que aí tem que ver exatamente, né, o requisito ali do critério no manual. Não, Deve, mas eu a não sei. composição da ONU é 2616, família. É, A ONU é né? 2616. A ONU não extrapola, não. É 2616, é o basicão. A ONU é a legislação. É o que cobra a legislação. A ONU não cobra 1 centímetro a mais do que cobra a legislação. Então, você vai ter que ler a Independente do nível 2616. dela, Não. né? A Da, ONU do não faz 1, isso. 2 e 2, 3. 3, não. Até porque se ela fizesse isso, ela iria contra o próprio sentido dela existir. legislação, né? Iria contra o próprio sentido dela existir. Então, ONU é legislação. 2616 não tem como você ganhar mais nada na ONU, além do que está no 2616, infelizmente, tá? Em termos de pessoas para trabalhar. Você pode tentar fazer isso, aí a gente pode utilizar algumas outras ferramentas, como, por exemplo, tentar fazer pegar, por exemplo, essa avaliação que a Ana falou da do IHI e colocar para cada ponto do seu PCIH o que é uma ação forte, fraca e tal, e mostrar para ele quanto que você precisa trabalhar para chegar naquilo que ele quer. E aí você pode tentar desse jeito, mas não pela 2616, porque você não vai conseguir, infelizmente. E a 2616, você tem que ver as entrelinhas, né? Porque ela também vai colocando uns acréscimos ali ela não põe horas, ela põe horas, né? Mas 2 horas, se você tiver complexidade X, Y, então você tem que colocar ali entre Tem linhas que ler as letras miúdas, como diria minha avó. e Ler as aí você letras talvez miúdas. consiga um melhor recurso relacionado a isso das atividades que você vai ter que fazer aí, de acordo com a complexidade da instituição. Mas eu aqui não tenho mais nenhuma pergunta. Você por aí tem, ó, Pri, que a gente aqui nos bastidores foi trocando figurinha, tá? Eu e a Priscila, conforme vocês foram dando a aula, a gente falou, nossa, dá para perguntar coisas que a gente ouve também, né, dentro da instituição que a gente trabalha. Você tem mais alguma aí? Não, acho que Não? não. Não sei se a doutora Camila e a Ana quiserem colocar alguma consideração final ou algo que vocês queiram aí pontuar. E a gente vai caminhando para o encerramento. Tem aqui, a Michelle colocou, não sei Chegou se agora. a Ana também, acho que acabou de chegar. Já leu o novo manual aí da mudança do Já. JCI? A pergunta é uma opinião aí, do que vocês acham dessa mudança de não possuir mais parcial conforme? A gente acabou de falar do parcial conforme. Motivador. Dá uma esperança, um alíviozinho. Ou seja, para quem for passar por certificação manual número 8, então não tem O que eu mais o não sei, que parcial eu não sei, eu conforme. não sei se eu não li, talvez tenha, então eu vou aproveitar, Ana, e vou fazer a minha dúvida. Eu li isso, mas eu não sei se eu não li direito como é que eles vão trabalhar, porque assim, o parcial conforme eles tinham uma forma de trabalhar. Agora, se ele vai dar não conforme, porque assim, pode ter mudado para conforme e não conforme e não mudar a forma de trabalhar com aquilo, né? Vai Eu não virar sei se CIP? você chegou a ver. Não, eu Não, mas de vi, repente ele eles pode. mudaram. Então, por favor. Então, na realidade, você tinha anteriormente, eu vou até ver se eu consigo achar aqui a regra certinho para falar para vocês. Então é o seguinte, tenho aqui, vou até, se me permitam ler, porque eu acho que é importante esclarecer para quem Claro. tem curiosidade sobre isso, tá? Então, assim, a 7ª edição do manual, você tinha que ter acima de 90% ou mais de conformidade nas observações do prontuário, entre 50% e 89% de conformidades
para você ter parciais conforme, né? Então, parcial conforme, 50% a 89% de conformidade em avaliação de prontuário, e para você ser não conforme, inferior a 49%. Na oitava edição, o que que eles fizeram? Eles baixaram o índice de conformidade, a quantidade de prontuários conformes para o conforme, então de 90% foi para 80%. Então, se eu chegar em 80%, eu vou ganhar um conforme. Sai o parcial, e para eu não ser conforme, eu tenho que ter 79% ou menos. Então, o que que eles fizeram? Eles aumentaram o espaço para você ser não conforme e diminuíram a exigência do conforme. Então, mudou o sistema de pontos e não só a classificação aí da Mas metodologia. aí, então, não ficou mais fácil. Sim Porque e você... não. Tá. Sim e não, porque você vai ter uma brechinha ali na hora que está avaliando o prontuário, mas também aí vai ser tudo ou nada. Sim. Né? Ou vai cair para cá, mas pro tudo ou nada ele baixou, né? Pro tudo ou nada ele baixou. Não vai ser mais 90, vai ser... Aumentou de baixo e desceu de cima e não tem mais a coluna do meio. Tá. E deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, que aproveitando essa questão que trouxeram aí da JCI, que quando eu fui ler, né, porque eu falei, né, eu sou que nem a Priscila, meta 5, já bati na meta 5, cadê o bando? Sumiu da meta 5, desapareceu da meta 5, eles voltaram, mandou para dentro do PCI, tiraram da meta 5 e voltaram para dentro do PCI, né? Você sabe bastidores disso? O pessoal ficou muito bravo de ter botado o bando, eu achei tão bom ter botado o bando na meta 5. Acho que não, porque na realidade eles estão. O bundle estar na Meta 5 não era exatamente compatível com a OMS. Tá, porque a OMS fala só da higienização das mãos. Então, o que eles fizeram? É verdade. Eles alinharam as metas à OMS, porque antes a gente ficava assim, é OMS ou é o Joint Commission? Então agora não, agora você está falando só, é tudo OMS. Era um 5.1, né? Era 5.1. Ele deu tchau para ele. Deu tchau para ele. Igual a gente gostava, né? Muito do eu nosso... gostava, porque pra gente jogava a régua mais para cima, porque meta internacional você tem que ter conformidade de 100%, então me ajudava no bando, entendeu? Era um pouco do que a gente estava falando antes, né? O quanto que apoiava a gente em alguns processos. Mas o critério foi equalizar com a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A queda sofreu também com essa mesma questão que você ia falar. Isso. E a meta 2, ordens verbais, registros de ordem verbal e readback, também não é premissa da OMS, aí foi para dentro do capítulo do COP. Cuidado ao paciente. Isso. Entendi. Mas ainda é possível, porque nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né? Não, então, tem... só que aqui na OMS não é um critério da Meta Internacional de Segurança, e aí eles deslocaram do manual. Então, na Meta Internacional, você tem que ter a transição de cuidado, a passagem de plantão, a comunicação de resultados críticos, mas o registro e o readback não é da obrigatório meta. Da meta. A ser, para joint vai ser obrigatório porque é um elemento de mensuração de um padrão, mas para o OMS não é um pré-requisito da meta internacional. E aí, agora que eu vi que quem fez a pergunta da JCI foi a Michelle. Foi a Michelle, o que eu vi no PCI que para Priscila tanto faz, mas para o hospital que tem JCI que deu uma segurada bonita foi no processamento de artigos de saúde. Eles pegaram o item do PCI 6 e destrincharam ele todinho, assim. Então, tem muito item de conformidade para processamento de artigo de uso único, para reprocessamento, para comitê de processamento, tipo, é uma exigência agora bem importante em relação a isso no item de PCI de processamento de artigos para a saúde. Eu acho que isso pode ter impacto em muitas instituições que fazem reprocessamento de produtos para a saúde. E eu acho legal porque isso, pelo fato deles fazerem essas mudanças, os números, né, também mudaram tudo. Então, assim, para quem já vem aí numa sequência de recertificação, que você já tinha aquilo, né, é legal porque vai forçar você a ler novamente, para você encaixar as evidências nos elementos, né, da nova versão. Então, acho que isso é interessante também, porque força a estudar novamente aí as boas práticas que tem na recomendação desses manuais.
A gente não ficar acomodado já, é o elemento 1 do capítulo X, enfim. Não, mudou, pelo menos do PCI que foi ali, mudou Mudou toda a tudo. numeração. Toda a É, numeração. Toda a numeração. Mudou tudo. Tudo que você decorou, Fabi, vai ter que decorar de novo. exatamente. Levei alguns anos para Eu decorar. não decoro. Eu não Pega lá, decoro nem os né, 5 Camila? momentos. Não consigo Pega lá. decorar. Eu não consigo decorar. Não, Qual é o cinco primeiro momentos momento? Eu já não foi. consigo. Eu sei todos. Ah, não, eu não consigo decorar. Qual é o primeiro, qual é o segundo? A Não, Valéria ela sempre me pega fala nessa tudo, pegadinha. ela Eu não fala consigo decorar tudo, essas tudo. coisas. Ela fala certo, mas é Eu falo tudo. certo, mas eu não sei decorar o número para cada momento, entendeu? O 1 é tal, o 2 é tal. Esse eu não sei decorar. Não Ela não, consigo. isso não faz. Não vai. Ah, pessoal, muito bom. Chegamos ao fim, né, Fabi? Sim, Pena, passou foi muito boa a rapidinho 2 discussão. horas, olha. Foi excelentes apresentações, a discussão acho que foi muito legal também. E a gente agradece em nome da PECI, doutora Camila, enfermeira Ana. A gente espera também encontrá-las, né, em outras Outros discussões, né, momentos. em outros momentos, porque é muito bom, enriquece bastante aí nosso conhecimento, abre janelas, né, de pensar que está todo mundo saindo aqui, mas a gente vai, né, agora todo mundo quem tá em casa, chegou, vai lá tomar banho, vai ficar cri, 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 É, pensando nas coisas, né? E acho que é esse que é o nosso objetivo, né? Controlador de infecção, de forma geral, qualidade, né? Nunca estaria muito acomodado com nada, né? Então a não. gente sempre quer mais. A gente gosta que mudou o manual da JCI, Então, eu porque falei, vai ser interessante, diferente até força do nosso estudar. estresse, né? Então acho que é um pouquinho disso. Fabi, Eu queria agradecer imensamente. Acho que eu estou aqui feliz porque eu estou com pessoas que eu gosto muito. A Pri é uma super parceira aí junto comigo com a Peci, e a gente troca muitas figurinhas. Camila, que é uma parceira de trabalho aí, que já tem alguns aninhos trabalhando junto. A gente tem uma relação muito, muito divertida e de muito aprendizado. A gente aprende muito uma com a outra. Ana é do coração também, conheço já aqui por conta do 9 de julho. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, sendo da qualidade aqui com a gente, depois foi para o corporativo. Então, sim, eu estou muito feliz da realização desse debatendo. É um tema que eu acho que ele agrega muito para ambas as áreas, qualidade e controle de infecção, como profissionais, e eu acho que o resultado final aí é o paciente. A gente vê de verdade que todo o esforço da gente mobilizar a instituição para buscar os melhores processos embasado nesses manuais, a gente realmente vê que traz aí uma qualidade na assistência para o paciente, o resultado para ele é melhor. E para a gente também, porque a gente ganha recursos, né? Vai ter uma hora que vai ter que ter recurso mesmo, não vai dar só para ajustar o processo em si, vai ter que ter o recurso para melhorar. Então, eu acho que é um tema que, quem sabe, a gente volta num futuro para discutir a respeito. A gente conta com vocês para outros eventos também. A gente aqui, então, vai finalizar, agradecer aí a todos que ficaram com a gente até o finalzinho. A gente agradece a CNPH, que patrocina os debatendos aqui da PECI. E, então, em nome da PECI, a gente encerra aí o debatendo de hoje. Obrigada, boa noite.